uma pessoa aqui que se chama Harumi Takeda, que chegou, não estou vendo, só estou vendo o nome aqui no chat. Queria dar muitas boas-vindas, dizer muito bem-vinda, bem-vindo, e dizer que Harumi foi o nome da minha professora de português no ensino médio. Uma pessoa para quem eu tenho bastante, de quem eu tenho bastante boas lembranças. Bom, boas lembranças. Boa tarde, Bini. Agora que eu vi, tu tá aí também. Bem-vinda. Tô escondidinha aqui, por enquanto. Pois é, vi teu boa tarde aqui no chat. Ansiosa aí para começar o evento e ouvir o pessoal. Eu também, tô louca para ouvir esse papo bom aqui, né? Papo que a gente nunca se cansa de tentar compreender mais. Olha lá, a Harumi está respondendo. Boa tarde, obrigada. Estou com problema para conectar a câmera. Participarei como ouvinte. Não tem problema nenhum, vai ser muito bem-vinda. Mesmo sem imagem. Espero que aproveite as falas e pergunte bastante aí pelo chat. Seu beijo, seu cheiro e o peso do meu corpo em cima do teu. Às vezes fico pensando no tempo e tento entender onde foi que a gente se perdeu. Mas se meu peito te nega, ele não sossega, não vê que sou cega por um beijo teu. Você não percebeu, ainda não entendeu. I love you, e se duvida do meu amor. Só que tá chegando agora, a gente tá fazendo uma propagandinha aí dos nossos próximos eventos, anotem nas agendas, vai ser muito legal. Educação Executiva na Veia, os 2 próximos encontros, um acontecendo quinta-feira agora, com o Luiz Vieira, impactos da Covid na cadeia de suprimento e preparação para novas demandas, e depois lá no dia 1º de outubro, produtividade e eficiência em custo nas indústrias, com Eduardo Pozzi. Fica a dica. É de grátis. Ó, entrando Thalita. Isso aí, fica a dica da Sabine ali no chat para se inscrever nos próximos eventos. Ela está passando o link ali da nossa agenda no nosso site. Faz uma loucura por mim. Tá gritando por aí, bebendo e chora. O bom da diversidade é que a gente vai do funk ao samba num clique. Ah, agora caiu no meu chão aí, Cris. Obrigada. Sai comigo pra Gandaia a noite afora. Também adoro a diversidade, Sil. Um minutinho, a gente já começa então oficialmente. Vou apresentar para vocês aí os nossos convidados de hoje. Pessoal que for chegando, a gente teve como resposta às inscrições desse evento uma média de 50 pessoas. A gente sabe que muitas vezes as pessoas se inscrevem, mas acabam tendo seus contratempos, enfim, e não aparecem. Então, em respeito a quem está aqui, né, chegou no horário, vamos começando. Quem for chegando, sinta-se muito bem-vindo. E
Vamos ter a tarde toda aí para bater papo. Feito, Cris? Começamos? Contigo, doutora Jaque. Tá bom. Então, pessoal, boa tarde oficialmente, né? Para quem for chegando. Eu me chamo Jaqueline Palma. Eu trabalho no IEL, já na área de desenvolvimento do potencial humano, né? Desenvolvimento humano, desde o tempo em que este evento se chamava Diálogos para o Futuro. Viu, Andreola? Ele já chegou a se chamar Diálogos para o Futuro. E ele, então, tinha a intenção de ser um evento por ano, onde a gente trazia pessoas, né, nomes, enfim, palestrantes, que pudessem estar trazendo temáticas que tinham alguma relação com o futuro, ou que estivesse entrando num futuro mais próximo da gente. A gente tinha a pretensão de tornar essas temáticas um pouco mais presentes, mas ainda elas não estavam no radar, era uma coisa mais de futuro. Como a gente foi atropelado pelo futuro de repente, assim, né? Acabamos renomeando esse evento chamado Diálogos para o Agora, onde vocês se encontram hoje na 4ª edição. Então, para quem não nos conhece, né, o IEL, RS, Instituto Evaldo Lodge, ele trabalha em 3 frentes, grandes frentes, junto com as empresas, especialmente as indústrias. Uma é a frente da área da gestão da inovação, que está representada aqui por alguns dos meus colegas, um deles o Cristiano, que está me ajudando também aqui na parte mais operacional desse evento. A área de estágios e bolsas, sim, o IEL também é um agente integrador, né, que encaminha estudantes para o mercado de trabalho, estudantes e bolsistas de inovação. E também a nossa área de desenvolvimento do potencial humano, onde trabalho com a minha colega Sabine, que também está aqui com a gente, e onde ficam esses eventos de educação executiva. A nossa ideia, então, entre tantas outras questões, é trazer para o agora, né, para esse futuro que aqui se apresenta, temáticas que estão na pauta, que tá aí no radar das empresas, ou até aquelas para as quais as empresas ainda não acordaram muito, como às vezes nos parece que é a questão da diversidade e da inclusão, né? Nós aqui do IEL achou importante, a Fábio perguntou no início se essa era a primeira vez que nós falávamos sobre essa temática. Sim, é a primeira vez que a gente traz isso para discutir de uma forma mais aberta, porque esse momento muito especial que a gente está vivendo, né, onde tem tantos nossos protocolos aí de saúde e segurança exigidos aí pela pandemia das empresas, várias modificações nas relações de trabalho que estão aí ocupando cada vez mais as nossas discussões. Então, a gente entende que é uma temática que está vindo com força. A inclusão digital, a acessibilidade, a diversidade e a inclusão não pode ficar assim numa pauta paralela. Hoje, vários exemplos, a gente acompanha a Magazine Luiza, a Natura, muitas outras empresas estão colocando, que têm isso no seu DNA, estão colocando, né, fortemente ações de inclusão e diversidade na sua pauta. Então, esses assuntos, antes até tratados muitas vezes como tabu, circulando muitas vezes só nos RHs das empresas, aí falando sobre mulheres, né, em posições de liderança, como são poucas ainda até agora, a inclusão étnico-racial, a comunidade LGBT e, né, mais, pessoas com deficiência, tantos outros grupos aí que estão aparecendo agora até por causa da pandemia, estão ganhando mais visibilidade, né? Criando, inclusive, comitês de gestão dessas questões nas empresas aí, ganhando voz. Por isso que a gente não podia deixar de convidar hoje para conversar com a gente 2 pessoas que estão fazendo dessa temática, diversidade e inclusão, o seu caminho de estudo, né, a sua área de dedicação, buscando estudar, entender e transformar as organizações em que elas trabalham, transformá-las em lugares mais inclusivos, mais diversos, né, e mais inovadores. Por que não? Então, com prazer, aí eu apresento essas 2 pessoas para vocês, que vai começar falando com a gente hoje é a Fabiana Lopes. Ela é doutoranda em Ciência e Tecnologia de Materiais da URGS. A Fabiana é também minha amiga, né, de longa data. Trabalha no IFE RS de Caxias do Sul,
na área da metalurgia, e hoje ela está aqui porque ela coordena um projeto chamado Elas na Tecnologia e na Engenharia. E é desse lugar que a Fábio vai nos contar um pouquinho sobre como é que ela acabou se interessando tanto por esse tema diversidade, ao ponto de isso tomar um espaço grande na carreira dela, lançando ela em novos mundos aí apaixonantes junto dos seus alunos. Também eu quero apresentar já de antemão aqui o nosso segundo convidado, que vai falar logo na sequência da Fábio, Matheus Felipe, que foi top ser humano 3 vezes aí pela BRH, né, Matheus? Ele é líder de diversidade e inclusão na empresa Sicredi hoje, mas a sua trajetória, ele vai contar um pouco, começou um pouco antes disso, né, inclusive com uma participação no Senac. Hoje ele é embaixador da Rede Cidadã de Porto Alegre, ele vai nos contar um pouco talvez sobre isso também, e tem uma ação bastante forte numa consultoria que vem ensinando as empresas a se tornarem mais inclusivas aí, vai nos dar uma aula provavelmente sobre esse assunto. Então, como vocês veem, o papo promete, tá? Mas antes de passar a palavra para a Fábio, eu quero só adiantar que a gente tem ainda mais uma surpresa, tá? Quero reservar uma surpresinha para vocês antes do final. Quero que vocês fiquem espertos e fiquem aí até o fim, porque vai valer a pena essa surpresa que a gente tem para vocês, tá bom? Então, a previsão para terminar é 5h15, mais tardar 5h30, vai depender um pouquinho também do nosso bate-papo aí no final, e espero que vocês tragam as contribuições, vão colocando perguntas aí no chat, que depois das falas teremos um espaço para dialogar, tá bem? Fábio, é tudo contigo. Vamos lá, então. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou começar compartilhando a minha tela, então, já que só para guiar um pouco a minha fala. Eu acho que daí fica mais fácil. À vontade. Obrigada. Então, boa tarde a todos e todas, né? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, de estar participando. Então, como a Jaque falou no começo ali, eu perguntei se era a primeira vez que essa pauta era pauta de discussão, né, nesses eventos do IEL. Então, a Jaque confirmou isso, né? Então, eu fico muito feliz também de estar fazendo parte desse momento, né, de a gente estar dando esse pontapé inicial, assim, juntas. E porque isso é muito da pauta diversidade, né? Da gente se ajudar, da gente ser colaborativo e agregar em relação a essa temática, né? Então, acho que vai ser um momento muito rico hoje para estar compartilhando experiências, para estar dialogando, né? Com relação a essa temática. Então, como a Jaque falou, meu nome é Fabiana, né? Eu sou engenheira metalúrgica de formação, então é uma área assim, das engenharias que é um pouco raro de ter mulher, e eu fico bem feliz que hoje com esse projeto eu tenho acompanhado e tenho observado que muitas meninas estão na engenharia metalúrgica, estão vindo para as engenharias, mas eu ainda sou de uma geração que nós éramos muito poucas, né? Ainda somos, mas eu vejo que aos poucos a gente tem ganhado um pouco mais de espaço. Eu sou professora da área de metalurgia no IFRS, lá no campus Caxias do Sul, né? Então, da região da Serra. E aí estou deixando o meu contato também, né? Caso alguém fique com alguma dúvida e queira, enfim, me contatar depois, né? Eu ousei iniciar aqui chamando a minha apresentação de geração diversidade, né? Porque eu sempre gosto de falar para a gente alinhar expectativas, né? Eu não sou uma estudiosa da temática diversidade. Eu iniciei a estudar essa pauta recentemente, né? Eu entrei nessa temática justamente por fazer parte de um desses grupos, né? Que é o grupo de gênero, de começar a perceber muito recentemente, né? Todas essas questões relacionadas à questão de gênero, os preconceitos, as situações nas quais a gente passa. Então, eu iniciei muito mais por ser uma entusiasta do tema e agora, aos poucos, eu tenho me apropriado um pouco mais, né, da questão mais técnica. Então, como eu não domino a questão técnica, eu digo que eu ousei chamar de geração diversidade, porque eu acho que a gente vive num momento em que a gente está fazendo uma transformação e a gente está presenciando
uma geração de jovens, uma geração de crianças que já está vindo com este viés, né, de acreditar que a diversidade faz a diferença. Então, é com isso que eu queria começar, né? Eu queria falar um pouquinho, né? A gente fala ali que o tema é diversidade, uma alavanca para a competitividade das empresas, e a alavanca é aquilo que nos impulsiona, né? Que nos move. Então, eu fiquei muito curiosa de saber o que está movendo as empresas hoje em dia, né? E dentro dessa pauta de diversidade. E dentro de diversidade, olhando para a questão de gênero, que é o meu espaço de fala nesse momento, eu trago aqui alguns dados que me ajudaram a perceber um pouco mais da relevância, né, dessa temática dentro da diversidade. Então, eu trago aqui alguns dados que alguns talvez já sejam conhecidos de vocês, talvez outros não, mas que as mulheres hoje representam mais de 50% da população brasileira, segundo os dados do IBGE. Segundo dados da plataforma Sistec, a gente tem mais de 60% são mulheres dos concluintes dos cursos superiores no Brasil, sejam eles presenciais ou à distância. E se a gente olhar um pouquinho mais para a minha área, né, que é a área de engenharia, dentre os profissionais de engenharia no Brasil, hoje a gente tem cerca de 20 a 21% que são mulheres, né? E se a gente pensar, mas isso assim, a gente está pensando em indústria, quem sabe na academia tem mais. Então, a gente olha lá, membros titulares da Academia Brasileira de Ciências, na área de engenharia, nós temos uma representante mulher. E se a gente olha dados da McKinsey, dados de uma pesquisa da McKinsey de 2017, trazem que as mulheres ocupam menos de 5% dos cargos de CEO no mundo. Então, esse é um tópico recorrente, né, que as mulheres conseguem ingressar no mercado do trabalho, mas na hora de galgar posições de liderança, isso começa a ter o que a gente chama de efeito tesoura, né? Então, as mulheres estão se capacitando, elas estão aí, estão presentes na academia, mas na hora de galgar posições maiores, a gente não tem essa representatividade ainda. Esse estudo aqui da McKinsey é bem recente, foi publicado agora em maio e já traz a questão da Covid, né? Então, a questão da pandemia aí como um ponto para a gente se guiar. Então, aqui fala que empresas que são neste momento de pandemia, né? Que essas empresas em que os líderes acolhem os talentos diversos e incluem as múltiplas perspectivas, provavelmente vão sair mais fortes dessa crise, justamente porque a diversidade tem esse poder de fomentar a inovação. Então, certamente isso é um diferencial, né? Inovação a gente sabe que é um diferencial para as empresas em um momento de crise. As questões de inclusão e diversidade também são facilitadoras do desempenho dos negócios. Então, esses dados, esses recortes que eu trouxe dessa publicação da McKinsey são recortes de pesquisa que eles fizeram com empresas de todo o mundo, né? Então, são dados a níveis mundiais. Uma outra questão que me chamou bastante atenção, né, porque foi detectado por essa pesquisa, os colaboradores precisam sentir e perceber a igualdade e equidade de oportunidades no seu local de trabalho, ou seja, uma ênfase na representação não é suficiente. Então, isso me parece que ter um programa de diversidade não é o suficiente se não houver assertividade nas ações e no comportamento do dia a dia de todos dentro da empresa, né? E isso bateu bem com uma palestra que eu assisti, um webinar, na realidade, que eu assisti na semana passada com a Michelle King, que é a diretora de inclusão da Netflix, em que ela traz a questão de que, também pela pesquisa da McKinsey, também pelo posicionamento da Michelle, ficou claro para mim que alcançar uma maior diversidade não é uma tarefa fácil. Eu acho que isso é claro quando a gente começa a observar e os avanços que a gente tem tido nos últimos anos, né, que ainda são lentos. E ela fala de algumas estratégias que eu acho que são importantes da gente pontuar. Que a primeira é as lideranças pararem de negar, né, a inexistência da inequidade. Então, parar de negar e aceitar que existe. Porque só quando a gente aceita que o problema existe é que a gente consegue lidar com ele da forma mais adequada, né? E outra questão que ela traz é que atingir a equidade é uma questão de prática. Então, é como os empregados se comportam, como os líderes lideram, como a empresa funciona, né? Como todo o sistema da empresa funciona.
Trazendo um pouquinho mais para o nosso contexto de Brasil, né? Daí eu trago esse dado que é da Automotive Business, que é um relatório também que foi produzido aqui no Brasil, especificamente voltado no setor automotivo, né? Então, aí, segundo o IBGE também, esse setor, ele é uma engrenagem poderosa, né? E representa 5% do PIB do país. E nesse estudo, se percebeu, né, se identificou na realidade que 74% das companhias que responderam entendem que ações afirmativas para promover a temática de diversidade aumentam o pensamento dos funcionários e a ciência com relação a esse tema, né? Ali também traz um outro recorte que eu trago, é que a maioria das organizações também defende que este é um caminho para fortalecer a imagem da empresa e acelerar a inovação. Então, isso muito vinculado, a gente sabe o peso que tem uma marca, né? Então, essa relação da diversidade com imagem e o potencial inovador também é uma questão bem importante. E aí, alguns dados mais em termos de números, né? Que dessas empresas do setor automotivo, 12% delas que participaram da pesquisa têm programas maduros e estruturados de diversidade, enquanto 50% ainda estão nos estágios iniciais, e se a gente fizer a matemática aí, então existe um percentual grande ainda que nem nos estágios iniciais estão. Mas, pensando no poder, né, que essa indústria tem dentro do contexto nacional, e o tamanho da cadeia, né, na realidade é isso que eu quero dizer, a gente pode imaginar que essas ações aí vão se perpetuar, né, por toda a cadeia, porque a gente sabe que a cadeia automotiva puxa muito, né, essas questões. Aí aqui eu trago alguns exemplos de empresas, né, relacionadas a esse setor também, ao setor metal mecânico, que estão aí com algumas ações bem recentes que saíram agora, né, como por exemplo a Eaton, que está abrindo um programa de estágio só para mulheres, né. E também ali eu trago um exemplo, né? Eu trouxe esses dois, mas poderia trazer mais alguns aqui, mas só para a gente pontuar, a Gerdau também está com um programa de trainees com vagas exclusivamente para mulheres, além de um programa de desenvolvimento de lideranças, né? Para que as mulheres ocupem, para que a gente ultrapasse aquela barreira ali dos 6% apenas, né? De membros de equipes executivas no Brasil. Então, quanto mais empresas se comprometerem com a liderança diversa, mais bem-sucedidas elas vão ser, né? Então, acho que isso, assim, nos traz a uma reflexão e uma compreensão de que a diversidade é um diferencial competitivo, né? Que muda a participação de mercado das empresas que são mais diversas ao longo do tempo. Então, essa frase também é uma frase que eu acho que se encaixou bem aqui, mas ela também é uma constatação do estudo da McKinsey, né? Aí, entrando um pouco no contexto acadêmico, né, que eu acho que é esse link que eu queria fazer, afinal de contas eu sou professora, né, então no Instituto Federal a gente tem cursos que são voltados para atender os arranjos produtivos locais, nós temos muitos cursos das áreas técnicas, tecnológicas e de engenharia, né, então a gente tem essa relação muito forte com o mundo do trabalho. Então, é bem importante, eu me sinto como uma privilegiada de trabalhar numa instituição onde a gente trata a educação, né? A gente tem um ensino que é público, né? Ele é gratuito, ele é de qualidade, ele é diverso e ele é inclusivo de fato, porque isso não está só na nossa missão, a inclusão, né? A gente tem a nossa missão aí no Instituto Federal, que traz a questão da inclusão, né? A gente tem os nossos princípios norteadores que trazem equidade, diversidade, inclusão. E tudo isso, como é que a gente executa, né? Como é que isso se dá de fato? Então, a gente tem aí várias frentes, né, de atuação. A gente tem políticas de inclusão e diversidade bem estruturadas dentro da instituição. E a gente tem a Assessoria de Ações Inclusivas, que é um órgão responsável por planejar e fazer a coordenação das ações que são relacionadas às políticas de inclusão dentro do IFRS. A gente tem também o Núcleo de Ações Afirmativas, que é um setor propositivo e consultivo que congrega as ações dos núcleos que são o alicerce dessas pautas de diversidade que a gente trata, né? Então, a gente tem núcleos específicos como o NAPNE,
que é um núcleo de atendimento a pessoas com necessidades educacionais específicas, o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e o NEPEX, que é o Núcleo de Estudos de Pesquisas em Gênero e Sexualidade. Quem são as pessoas que constituem esse núcleo? Então, esses núcleos, eles são constituídos pela comunidade acadêmica, né? Então, a gente tem representantes, docentes, discentes, técnicos, por vezes a participação de representantes da comunidade externa, e esses núcleos desenvolvem uma série de ações, né? Então, no ano passado, por exemplo, em 2009, foram mais de 150 ações, promovendo debates, divulgações, ações com as comunidades, né? Então, são muitas ações que são desenvolvidas, focadas nessas questões de cada pauta dentro do contexto de diversidade, né? Além disso, a gente tem o Centro Tecnológico de Acessibilidade, né? Onde são desenvolvidas tecnologias assistivas, então, para dar suporte também para esses núcleos, principalmente para o NAPNE, né? Então, são algumas ações que a gente tem dentro da instituição, é como a gente coloca em prática, então, a nossa política de inclusão e diversidade. Né? Se a gente olhar todo esse contexto, o contexto da indústria, o contexto da universidade, a gente vai ver que está tudo muito alinhado com essa meta, que na realidade é o objetivo 5 dos objetivos a meta 5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, o que diz lá como norte principal? Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, né? Isso mais relacionado, claro, à pauta de gênero, nem eu disse, né, no espaço de fala que eu trago hoje, que é a questão de gênero para dentro dessa nossa discussão em diversidade. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre a minha experiência dentro do IFRS com um projeto, né, voltado para a gente trabalhar a questão de empoderamento das mulheres e meninas, tá? Que nem eu digo, né, esse é um projeto, como eu estou aqui hoje, vou representar meu projeto, mas como esse a gente tem diversas outras frentes de trabalho e outros projetos dentro da instituição. Então, o projeto que eu venho desenvolvendo aí já há quase 3 anos é o projeto Elas na Tecnologia e Engenharia, que tem por objetivo inspirar meninas e mulheres nas áreas de tecnologia e engenharia a partir de ações que valorizem o protagonismo e empoderamento nas esferas acadêmicas, industrial e social. Como eu disse, os nossos institutos eles são voltados para os arranjos produtivos locais, e estão sempre próximos de comunidades, né, de regiões, por vezes, de maior vulnerabilidade social. Então, a gente tem que ter todo esse olhar quando a gente pensa num projeto de fazer essa interligação, de olhar como um todo, né, a questão acadêmica, a questão da comunidade e a questão do mundo do trabalho. Então, eu sempre digo, né, que quando eu falo do projeto Elas, assim, é difícil falar dele, dissociar ele de mim, porque, obviamente, eu comecei ele quando eu comecei a me dar conta de diversas situações que eu já havia passado ao longo da minha trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, né? Então, eu trabalhei já por cerca de 10 anos na indústria e já faz quase 10, que agora que eu sou professora, né, no Instituto Federal. Então, para mim é difícil dissociar ele de mim, porque ele faz parte da minha história. Eu iniciei ele em função de toda a minha trajetória e também em função de hoje eu ser a única professora mulher na área metalmecânica, né? Assim como eu fui a única mulher em muitos momentos dentro da indústria também. Então, eu percebi que as meninas acabavam me procurando mais, né? Que às vezes elas sentiam insegurança com relação aos cursos, elas vinham conversar comigo. Então, aí eu vi uma oportunidade de começar esse projeto junto com elas. E todo projeto, então, que a gente trabalha no Instituto, a gente busca sempre trabalhar a questão da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, né? São todas as formas de aprendizado que a gente proporciona aos nossos alunos. Então, dentro do projeto, eu trabalhei a questão de empoderamento dentro desses 3 pilares. Então, eu fiz ações relacionadas a projetos de ensino. Então, esse aqui são as bolsistas que eu tinha no ano passado. Inclusive, elas foram destaque, o projeto foi destaque num evento do IFRS, onde elas trabalharam, então, o projeto sobre a ótica do ensino. Aqui, essas outras meninas trabalharam o projeto sobre a ótica da pesquisa, né? Então, aqui também foi bem interessante, porque vocês sabem que
que as instituições, o ensino, a educação têm perdido muitos recursos, a gente tem tido muitos cortes, né, nos últimos anos. Então, o ano passado não foi diferente. Durante o desenvolvimento do projeto, a gente sofreu diversos cortes e o que a gente conseguiu manter foi as bolsas. Então, quando a gente sofre isso, tudo aquilo que a gente tinha planejado para o projeto fica mais difícil de ser executado. Mas a gente conseguiu aí empresas parceiras que inclusive nos doaram insumos, material, nos receberam e a gente conseguiu desenvolver uma mini linha de galvanização, né, de galvanização eletrolítica que elas estavam fazendo aí durante o projeto delas. E a questão de extensão, né, onde a gente também busca olhar para além da técnica, né, olhar as outras competências, se relacionar com a comunidade. Então, aqui foi um evento que a gente teve no IFRS, onde a gente recebeu, né, a comunidade externa para o evento que foi a Mostra IFTEC, e a gente pôde compartilhar aí também um pouco de uma outra frente de trabalho do projeto, que era Elas na Literatura. Com relação ao protagonismo, então, as estudantes também, o ano passado, tiveram a oportunidade da gente realizar muitas visitas técnicas, né? E a gente fez visitas, então, aos laboratórios de pesquisa da URGS, onde elas tiveram a oportunidade de conversar e interagir com engenheiras de todas as áreas, né? Engenharia de energia, engenharia química, engenharia metalúrgica, e puderam ver os experimentos, puderam ver pesquisa aplicada, né? E isso foi um momento muito rico para elas verem, né, as mulheres da engenharia em ação. Outras oportunidades que a gente teve também foram com indústrias da região que nos receberam, então onde elas puderam ver as engenheiras também gerenciando processos, gerenciando pessoas. Então isso também foram oportunidades muito ricas onde elas puderam ver o protagonismo feminino acontecendo. Outras ações que a gente desenvolve no projeto são as ações relacionadas à inspiração, né? Então, o ano passado, a gente desenvolveu algumas ações que eram presenciais, então, palestras, rodas de conversa. E esse ano, estavam planejados mais eventos como esse, né? Mas foi necessário se reinventar aí em virtude dessa situação nova, né, que a gente está vivendo. Então, o projeto foi mais para uma ação mais a nível de mídias sociais, né, de redes sociais. Então, na semana passada, eu fechei essa primeira etapa aí de lives inspiradoras do projeto Elas, onde eu conversei com mulheres muito inspiradoras, engenheiras, tecnólogas de diversas áreas, que compartilharam através das lives, né, que ficaram gravadas. Então, quem tiver curiosidade, quiser assistir, pode acessar o projeto lá para ver. E contaram as suas histórias inspiradoras, né? E é muito legal isso, porque depois eu recebo depoimentos das meninas que assistem, que são emocionantes, de como esses momentos de troca, de espelho, né? De olhar e ver alguém que está ali na frente, que chegou no local onde você quer chegar também. Então, como isso é importante. E uma outra ação que agora a gente está começando é Elas falando de metalurgia, onde vão ser webinars mais técnicos, né? Então, vão ser mulheres falando de assuntos técnicos de engenharia. A gente já teve o primeiro em setembro, onde a gente falou de galvanização a fogo, né? Outra questão importante é que ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente construiu uma rede muito boa aí. Então, a gente participou ano passado de palestras, tanto em outros campos do IFRS, né? Porque o IFRS, eu não comentei antes, mas nós temos 17 campos espalhados pelo estado. Então, a gente faz uma integração, uma troca de experiências também entre esses projetos, né? Como em ações em outras instituições, como na UERGS e na URGS. Participamos de alguns programas também, né, de televisão local, onde a gente falou da importância das meninas na ciência e de como é que o nosso projeto funcionava em relação a isso. E bem no início desse ano, acho que uma semana antes da gente parar tudo, né, eu tive a oportunidade de participar de uma roda de conversa sobre equidade de gênero na indústria, e foi aí que eu me deparei com a pauta de indústrias, né, de como as indústrias estavam se movimentando com relação a essa temática. Então, eu acho que isso também é bem bacana, né, e a gente construir essas redes e fazer essas relações nos torna mais fortes em relação a esse tema. Às vezes as pessoas me perguntam, né, e eu me questiono também, né, se o projeto está no caminho certo, se a gente está no caminho certo.
Esse ano, quando eu abri as inscrições para bolsistas do projeto, eu tive mais de 30 inscritos para 2 bolsas. Então, por isso que eu digo que eu ousei colocar ali geração de diversidade, porque eu vejo dentro da instituição um engajamento muito grande dos estudantes nessa questão de diversidade. Todas as ações que a gente propõe relacionadas às diversas pautas, né, da diversidade, os estudantes são muito engajados, eles são propositivos, eles querem participar. Eu tinha 2 bolsas, então eu tinha que selecionar 2 bolsistas, mas hoje eu tenho mais 4 voluntários, pelo menos, atuando no projeto. No final do processo de seleção, eu fiz uma dinâmica, né, online, foi uma das etapas do projeto, e eu pedi para que eles me dissessem, né, qual que era uma palavra que definia esse processo de participar, né, do projeto Elas. E daí me marcam muito essas 3 que aparecem mais destacadas aí. Inspiração, que é o objetivo grande do projeto. Revolução, e eu acho que a gente de fato faz parte de um momento de revolução, e representatividade, ou seja, eles olharem e verem que tem espaço e que tem uma luz no fim do túnel, um caminho a perseguir, né? Que engenharia, que tecnologia é lugar de menina, é lugar de mulher, né? E não só engenharia e tecnologia, eu falo, né, porque é o coração aí, vamos dizer, do meu projeto, mas a gente tem discutido isso em diversas áreas e é lugar, e qualquer área é um lugar para as meninas e mulheres participarem, né? Para finalizar aí a minha fala, e daí a gente aproveitar mais depois do debate, né, eu deixo um convite aí, então, para quem quiser, né, acessar o site do IFRS e acompanhar um pouco dessas ações, né, que nós temos em termos de diversidade. Tem esse relatório que é muito rico, que é o Afirmar, que traz todas as ações e reflexões sobre inclusão, as ações que a gente já teve de inclusão e diversidade dentro do IFRS, né? E também gostaria de deixar o convite aí para quem se interessar a seguir, né, o projeto Elas, no Instagram. E temos também um e-mail, projeto.elas@caxias.ifrs.edu.br. Fica o convite para quem quiser participar também, colaborar com o projeto. Eu tenho uma série de colaboradores externos no projeto. E quem quiser assistir às lives e esperar aí pela 2ª temporada, que já tem aí uma lista de mulheres fantásticas que já estão se preparando para participar também, tá? Por aqui eu finalizo a minha fala, já que não sei se eu ultrapassei o tempo. Agradeço o espaço. Olha, eu vou te falar que eu não sei se ultrapassou ou não, porque eu definitivamente fiquei tão encantada aí com o que tu contou pra gente, Fábio. Eu não controlei nada do tempo e eu acho que tem muitas coisas que eu fui lendo ali também no chat que a gente pode discutir depois, mas queria te parabenizar. É preciso bastante resiliência, eu acho, né? Paciência, coragem e vontade para seguir num projeto assim que está crescendo e tem muito espaço ainda para ficar maior. Eu acho que o nosso amigo Matheus, que vai falar sobre o mercado, né, Matheus? Sobre as empresas, como é que elas então estão preparadas aí para receber essa onda? Digamos que esse movimento do Elas na Tecnologia é só uma areiazinha, né, no mar. E que daqui a pouco isso vai crescer de tal forma e essas pessoas vão estar invadindo as empresas. E como é que as empresas estão, Matheus, para receber toda essa diversidade, esse empoderamento aí? Então, essa temática, eu digo que ela é muito complexa na cabeça da humanidade, porque a gente não foi educado em nenhum contexto social para ser inclusivo, né? A gente foi educado para conviver com os iguais. E quando a gente fala de diversidade e inclusão nas organizações, a gente tem que atentar também a um outro ponto importante, que é o seguinte: hoje, isso não é uma coisa que está inventando, tá? São as pesquisas. Hoje, a maioria das pessoas que estão nos quadros de liderança é majoritariamente aquelas pessoas que não sofrem preconceito na intensidade de quem levanta a bandeira. E aí começa esse nosso debate, né? Como a gente consegue potencializar a inclusão num espaço que ainda essas pessoas que estão nos quadros de liderança e que têm o poder, muitas vezes não sofrem esse preconceito e não sabem explicar de fato como contribuir para a inclusão.
Eu sempre falo, né, que a gente só está falando hoje de diversidade no mundo porque a gente vive num mundo da desigualdade. Matheus nem ia precisar estar aqui debatendo ou trabalhando com a temática da inclusão se a gente vivesse numa sociedade inclusiva. Mas essa não é a nossa realidade, né? Enquanto nós tivermos uma história e ainda vivermos num comportamento onde povos foram segregados, onde sexualidades foram punidas, né? Diferentes sexualidades, onde gêneros tiveram preferências e outros não, onde algumas deficiências, né, foram rotuladas como algo incapaz, e isso gerou capacitismo. Quando a gente estiver numa sociedade onde ainda o preconceito ele for extremamente forte, a gente não souber a desconstruir isso, fica muito difícil a gente levar esse debate, muitas vezes, para espaços de desenvolvimento, como as organizações, por exemplo. E a Prof. Fábio, ela trouxe ali um ponto bem importante, que ela trouxe alguns dados do IBGE, quando ela apontou que 51% da nação é feminina, né? E esses são dados do nosso IBGE de 2010, o nosso último censo. Mas se a gente for falar de diversidade, como todo, a gente tem que trazer ali também, 54% da nação está dentro do contexto de autodeclarado como pessoa parda, e pessoa preta e pessoa negra, né? Então, essa comunidade é a maioria, 54% da nação. 1 a cada 4 pessoas no Brasil tem uma ou mais deficiências. E há milhões de pessoas LGBTs. Então, se hoje a gente tivesse que categorizar o Brasil como um personagem e as regrinhas para meu Deus, criar esse personagem fosse com os dados do IBGE, seria uma mulher negra, podendo ter algum tipo de deficiência ou não, e podendo ser LGBT ou não. Porque a gente está trazendo aí dados de uma maioria na nossa população, né? E daí a gente vai para o contexto do poder, do desenvolvimento, as organizações, as reitorias, a política. Cadê essa mulher negra? Muitas vezes essa mulher negra ela está servindo cafezinho, ela está cuidando da criança, por causa de uma desigualdade tão grande que deixou por muito tempo a comunidade negra, ou no caso dessa personagem, dessa A Brasil, que seria essa mulher negra, conforme os nossos dados demográficos, à margem da sociedade por causa da desigualdade. Então, é muito difícil a gente levar muitas vezes esse debate para dentro das empresas de uma forma humanizada. Como é que as lideranças geralmente se agradam do tema? Quando a gente mostra as pesquisas. As lideranças querem números, querem dados. Tudo bem, ok, quererem esses números. Eu acho que são importantes, eu acho que é uma forma de potencializar o debate. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente não está limitado apenas àquelas pontas do iceberg que as pessoas falam e as lideranças falam, né? Que diversidade é aquilo que traz lucro, é aquilo que traz engajamento, é aquilo que traz produtividade, enfim, prestígio para a marca, sustentabilidade. Mas isso é uma ponta de um iceberg. Para a gente chegar nesse espaço, a gente tem que trabalhar com a outra base do iceberg, que está lá embaixo do mar, né? Que é a profundidade, que é trabalhar a base, que é o que a gente às vezes não sabe quando a gente fala de diversidade e inclusão. Trabalhar com inclusão e defender essa temática é a gente falar de oportunidades, é se desconfortar frente à temática. Se hoje eu e a professora Fábia aqui estiver gerando algum desconforto em alguns de vocês, que bom, estamos fazendo o nosso trabalho, porque falar de diversidade e inclusão é gerar desconforto, para a gente poder refletir. Né? Então, é falar de segurança psicológica, onde as pessoas se sintam à vontade de trabalhar naquele espaço, onde a minha sexualidade não seja reprimida, né? Digamos que eu aqui fosse uma grande empresa, eu tinha que apresentar hoje dados para a empresa, e eu sou uma pessoa LGBT, né? Se eu trabalho numa empresa onde eu não posso me sentir à vontade com a minha sexualidade e nenhum colaborador meu LGBT sai desse armário dentro da empresa, eu não vou ser o primeiro, porque eu não sei o que vai sobrar para mim se eu sair desse armário, né? E aí o que acontece? Se eu tenho que hoje apresentar um relatório aqui para vocês, eu vou estar desde o meio-dia preocupado se a minha voz está mais grossa, se o meu penteado está bem masculinizado, se a minha roupa está bem hétero, porque o que eu não posso permitir é que em algum momento vocês percebam que eu sou LGBT. E eu perdi horas do dia preocupado com a minha aparência, eu devia estar preocupado com o relatório se vai estar sendo bem apresentado. Então isso é segurança psicológica. Pessoas LGBTs que não conseguem sair desse armário, elas acabam guardando dentro deste armário e acabam
acabam ficando o dia todo em conflito com a sua identidade, porque tem medo de revelar a sua sexualidade ou ter qualquer deslize naquele espaço, porque não sabe o que vai acontecer com ela, né? Se o espaço é extremamente preconceituoso com a temática, né? Então, a gente precisa entender que trabalhar e falar de inclusão é trabalhar com uma base. É primeiro a gente mexer na estrutura. Eu sempre digo, como é que é o carpete da empresa de vocês? Quem é que trabalha, né? E o carpete é a cultura. Sabe quando a gente levanta aquele carpete lá naquela sala antiga e lá a sujeira está tudo embaixo? Numa empresa não é diferente. Esse carpete que é a cultura, quando a gente levanta, lá embaixo está cheio de sujeira. O que é a sujeira? É o preconceito, né? É a desigualdade, é os salários que não são regulados, não há equidade de gênero entre os salários, é colaboradores com deficiência que ficam anos no mesmo cargo e não passam para analistas, líderes, e só estão lá para preencher uma cota. E aí a gente começa a perceber as sujeiras que a gente carrega dentro da empresa, mas às vezes não é culpa da empresa, é um comportamento cultural social que nos moldou a ser assim por muitos anos. Enquanto não vem alguém lá na empresa com o poder que levanta aquele carpete e diga, eu não quero mais isso, as coisas não mudam. Para isso que precisa, como eu tenho uma grande amiga minha, que é a Andresa Rocha, ela fala, a gente tem que hackear o sistema às vezes, né? A gente está acompanhando aí, nesse final de semana, uma divisão de opiniões do programa de trainee da Magalu. A Magalu tem maioria de pessoas pardas e negras dentro da empresa, mas tem 16% em quadros de liderança. Para o Magalu é importante potencializar a inclusão de pessoas negras naquele espaço. Eles não estão querendo cotas para sempre, mas dentre todos esses anos de estágio, ter pelo menos uma janela de estágio para pessoas negras, traz o papel de poder trazer representatividade para um espaço que até então não tinha tantas pessoas na liderança. E agora, então, vamos buscar os melhores profissionais negros dentro de uma janela de trainee para trazer mais liderança para dentro da empresa. Então, são estratégias que existem já há alguns anos, isso veio até dos Estados Unidos, que é o berço da inclusão, mas olha que curioso, os Estados Unidos é o berço das ações afirmativas. Há uns meses atrás, a gente viu George Floyd ser torturado até a morte, né? E o racismo ainda existe, é muito forte. Então, quando as pessoas falam assim para mim, ai, Matheus, mas tu acha, porque essa coisa eu acho tão racista, fazer essa temática, a cota é tão racista. Na verdade, a cota, como eu disse, ela não é para sempre. Ela veio para equilibrar uma desigualdade. Se há uns anos atrás, uma pessoa negra, quando ganhava sua carta de liberdade, né, a carta de alforria, quando ela ganhava aquela carta e saía do casarão, deixando de ser uma pessoa escravizada, ela olhava para um lado, olhava para o outro, ela pensava, para onde é que eu vou? Eu não tenho para onde ir. Não tinha moradia para o negro. Não tinha políticas públicas para incluir essa pessoa na sociedade. Não tinha escola para essas pessoas estudarem. Muito menos saúde pública. O que essa pessoa fazia? Dobrava sua cartinha ou voltava para o casarão para continuar trabalhando lá, só que agora não podia mais dizer que era escravizado, mas continuava sobre condições de uma pessoa escravizada. Ou o que ela fazia? Eu descobria que lá no outro lado do bairro tinha, por exemplo, a Jaque, que também foi uma mulher escravizada e que ela tinha ganhado a liberdade. A gente ia se juntando e a gente ia ocupar alguns espaços onde os brancos ainda não tinham chegado. E sabe que esses espaços eles existem até hoje, não são os centros quilombolas, são as periferias. As periferias é o retrato da desigualdade de lá atrás, quando nossos avós, tataravós, saíram e buscaram melhores condições de vida, mesmo à margem do nada, porque não tinham nada, buscando melhores ações. E essas pessoas continuam ainda marginalizadas porque as políticas públicas ainda não olham para essas comunidades como deveria olhar. E aí a gente percebe que as pessoas que hoje, majoritariamente ganham até um salário mínimo, continuam sendo a maioria as pessoas negras. Com um salário mínimo, tu faz o quê? Ou tu estuda ou tu come. Os dois não dá, né? Então, o que a gente faz? A gente come, a gente paga o aluguel, a gente faz... Mas estudar não dá, porque com um salário mínimo não chega. E daí a gente ainda vem com a audácia de dizer que um programa de ações afirmativas para potencializar a inclusão de pessoas negras é racismo. Racismo é a gente permitir por tantos anos um negro ser discriminado na sociedade. Quem aqui gostaria de ser tratado da mesma forma como um negro foi e é tratado na sociedade? Por favor, abra o microfone e diga, eu quero. Perfeito. Se vocês não querem, é porque vocês sabem o que é o racismo. E se a gente sabe o que é o racismo, por que a gente se incomoda quando abre um processo seletivo para trainees para negros, sabendo que no nosso contexto histórico, e desculpa dizer isso, mas a gente está aqui para refletir, a cota sempre foi do branco.
O branco que teve acesso ao desenvolvimento. Então, a gente precisa começar a dialogar sobre essa temática nas empresas, porque a gente não está querendo trazer cotas para sempre, não é nada disso, mas a gente, para trabalhar desenvolvimento social e econômico para uma nação, por exemplo, as empresas e as universidades são as portas de entrada para isso. Se não há diversidade nesses espaços, a gente vai estar continuando excluindo uma maioria da população que não está ajudando no desenvolvimento social, para elas mesmas e para a nação. Então, diversidade e inclusão, ela vem com essa temática, a gente precisa desconstruir um pouco o que só visa o lucro. Geralmente, o lucro ele vem para a empresa que trabalha com a temática, mas precisa trabalhar uma base. De nada adianta eu dizer agora, somos uma empresa aberta à diversidade e inclusão. Lá dentro não há diversidade de ideias, lá dentro não há diversidade de pensamentos, não há políticas trazendo a questão da inclusão para dentro daquele espaço e a gente nem comenta sobre representatividade. Um PCD continua dentro de um headcount extremamente preconceituoso que faz com que aquela pessoa não consiga ser promovida, porque aquele headcount, geralmente, o que as empresas fazem? Para manter a cota em dia perante a legislação, as empresas criam um tal de headcount, que é uma conta coletiva, onde cada área aporta um valor e ali aquele valor todo unido paga o salário dos colaboradores com deficiência da empresa para manter a tal da cota. Se eu sou uma pessoa sem deficiência, qual é o meu headcount dentro daquela empresa? A conta de centro de custo do meu gestor, da minha liderança. Se eu quero um aumento, eu vou direto naquela pessoa. Olha, gostaria de um aumento, tem como? O gestor vai lá, olha sua conta do centro de custo, se tem o dinheiro sobrando, enfim, eu posso ganhar esse aumento se eu tenho competência para receber aquele aumento. Agora, uma pessoa com deficiência que está presa num centro de custo coletivo entre áreas, para eu pedir uma promoção para a minha liderança, todos os outros líderes que cuidam desse centro de custo têm que aprovar. E mas se tu está dando para o teu colaborador, eu também quero dar para o meu. E daí a gente junta todo mundo, não tem dinheiro para todo mundo. Então o que faz? Ninguém é promovido. E eu continuo sendo ali uma pessoa vivendo a desigualdade naquele espaço. Então, meus amores, falar de inclusão é mexer no sistema, é mexer numa estrutura social, é a gente quebrar muitas vezes as nossas culturas e avaliar os nossos valores. Se eu cresci numa família, digamos, que me ensinou que uma pessoa negra não era bem-vinda na minha casa, eu vou multiplicar isso durante a minha vida, para os meus filhos, para os meus netos, e eu vou ensinar que em algum momento aquela pessoa negra não é tão bem-vinda assim nesse espaço. Talvez em algum momento meus netos vão dizer, vô, tu é extremamente racista, isso tu não pode agir dessa forma, né? Então nós, como seres humanos que vai levando a geração daqui adiante, nós temos que repensar os valores que nós aprendemos quando a gente era pequeno e definir se hoje ele continua sendo valor. Se aquilo que eu fui ensinado está gerando uma discriminação para uma próxima pessoa diferente de mim, isso não é mais valor. Independente se foi o pai, a mãe, o vô, quem a gente mais ama que nos ensinou, isso não é valor. A gente precisa diferenciar o que é valor, o que é discriminação. E não multiplicar isso para as próximas gerações. E nas empresas, a gente tem o dever de ser aliados pela temática. Eu posso ser uma pessoa que não sofre preconceito com a pauta, mas se eu acredito na temática e sei que é importante, eu posso me tornar um aliado. Como? Se aproxima de quem é diferente de você. Participa dos grupos de discussão da empresa que abordam a diversidade. E se não existe ainda, estude sobre a temática. Como é que uma pessoa pode começar a se informar sobre a diversidade e inclusão? Lendo as leis. Começa já por aí. E algo que é comprovado. Existe a lei que criminaliza o racismo, a LGBTfobia, o capacitismo, que é a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A gente precisa entender também, né, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, do idoso, e aí a gente começa a entender um pouco mais sobre isso. Eu vi um comentário que subiu agora aqui em cima, que diz bem assim, que a gente tem que ter o cuidado do lugar de fala. Exatamente. A Djamila Ribeiro traz no seu livro, né, o que é lugar de fala. Na verdade, o lugar de fala todos nós temos de alguma forma. Um branco, ele pode falar sobre o racismo, mas um branco, até o momento, nessa estrutura social, conforme o nosso contexto histórico, ele não vai explicar sofrendo o que é o racismo, porque ele não sofre racismo por causa da sua cor. Então, lugar de fala, todos nós temos, desde que a gente tenha o conhecimento, mas a vivência é só quem sente, né? Então, a gente tem que saber diferenciar o que é lugar de fala, o que é vivência. Vivência é aquilo que eu passo mesmo, e eu tenho propriedade para falar. Por exemplo, da cor. Eu já fui parado num shopping entrando, né? Porque o segurança perguntou o que eu queria fazer ali. E eu perguntei, não. Mas tu perguntou para mais alguém aqui? Por que eu estou sendo o único abordado? Já aconteceu comigo. Como já aconteceu comigo de eu estar na rodovia e talvez o policial lá o policial federal que estava lá no carro, eu vi que ligou a sirene, né, atrás de mim,
E eles me pararam. Eu estava dentro da velocidade, estava tudo certo, mas talvez para um policial ver um homem, né, de uma cor diferente dentro de um carro caro, talvez pensou, olha, tem alguma coisa errada aí, vamos parar aquele carro. Então, para te ver que o preconceito, ele está moldado dentro de nós. Todos nós somos preconceituosos de alguma forma, né? De alguma intensidade. Mas a gente precisa avaliar os nossos vieses. E os nossos vieses é avaliar o quê? Né? Aí eu vou dar um rápido exemplo, para não tomar muito tempo da nossa conversa. A gente tem uma expressão que a gente fala vieses inconscientes, que geralmente é aquilo que a nossa mente projeta conforme o ensinamento. Se eu digo para vocês a palavra cadeira, vocês vão imaginar alguma cadeira, de alguma forma, né? E daqui a pouco a mente de vocês vai trazer outras informações sobre essa cadeira. Talvez uma cadeira de 3 pernas, 4 pernas, de madeira, branca, preta, enfim. Porque vocês aprenderam várias formas de cadeira. Se eu digo para vocês, imaginem um africano. Se passar na mente de vocês um homem negro, e daí começa a vir outras imagens, um homem negro com fome, um homem negro desnutrido, um homem negro numa região em guerra, miséria, fome, e a mente de vocês começa a ir além, começa a vir até ebola, AIDS, sífilis, malária. Eu só mandei vocês imaginarem um africano. Quem já teve o privilégio de ir na África do Sul sabe que majoritariamente as pessoas lá que moram lá, que nasceram lá, são brancas. Existe um africano branco, né? Mas a nossa mente foi ensinada só a entender aquele contexto. E muitas vezes esses vieses vêm rodeados de preconceito. Então, enquanto os vieses, né, são apenas aquilo que a nossa mente está projetando, pode ser discriminatório ou não, o preconceito é a ação desses vieses, é o que eu faço com esse pensamento. Eu posso ter ódio, eu posso ignorar, eu posso rejeitar, eu posso excluir, eu posso matar. Isso é o que vai além. Os nossos vieses, eles trazem esses ensinamentos que veio na nossa mente, esses valores, e a partir disso eu projeto ações. Então a gente tem que entender que hoje nas organizações a temática ela está crescendo muito, porque as organizações estão vendo que hoje, se me perguntarem, Matheus, o que é diversidade para ti? Eu digo uma única palavra, realidade. Diversidade é realidade. A gente está vendo cada vez mais diferentes pessoas e a pandemia apenas nos mostrou uma realidade da desigualdade também, né? Quando a gente vê crianças em escola pública com ensino parado e crianças em escola particular mantendo os estudos e daqui a alguns anos a gente vai ver esse desequilíbrio quando essas pessoas do ensino médio que estão na escola pública com ensino parado e quando chegar lá na fase do vestibular a gente vai entender um pouco da desigualdade. A quantidade de pessoas que vão entrar nas faculdades federais, que devia ser o lugar do pobre estudar, quem é que está entrando lá? É o rico, né? E o pobre continua na margem da desigualdade. Quando a gente tiver uma pandemia que faz com que a gente perceba que não só por causa do Covid, mas de outras enfermidades, uma pessoa morra no hospital só pelo fato de ser pobre, acho que o preconceito de classe social é um dos mais violentos que a gente tem. Porque o fato só de eu morrer numa fila do SUS, passar fome e não conseguir oportunidades por ser pobre, mostra o reflexo da nossa desigualdade que é tão forte no mundo, né? Então, a gente precisa atentar sobre alguns pontos. Que dicas que eu dou para quem quer trabalhar com diversidade e inclusão nas organizações e que já trabalha sobre essa temática? Conheça os públicos que trabalham na sua empresa. Faça um diagnóstico interno. Hoje tem consultorias que trabalham com a temática, né? Como a gente pode trabalhar isso? Conheça primeiro os seus públicos, né? E depois tente descobrir como é que é o carpete da sua empresa. A partir disso, tu consegue pensar em que metas e ações isso pode ser trabalhado. Mas, ao mesmo tempo, não é só você que vai fazer andar isso. Isso tem que estar, de alguma forma, sendo conversado com a estratégia da empresa, mas traga as dores daquelas pessoas que levantam a bandeira para dizer para vocês o que tem que ser mudado naquela empresa. Olha, Matheus, nós sofremos discriminação por causa da cor ainda aqui na empresa. Ah, Matheus, eu sou uma pessoa com deficiência e nunca consigo promoção. Acho que deve ter alguma discriminação com a minha deficiência aqui dentro. Tragam esses exemplos e comecem a pensar em ações e estruturas para levar essas dores para uma reunião, por exemplo, de líderes, para falar sobre a temática da inclusão. Mas quando vocês forem falar dessas dores, tragam junto os números das pesquisas, né? A professora falou da McKinsey, tem outras, né? Tem o Projeto Aristóteles, do Google, tem a Universidade de Fênix, do Instituto do Futuro, tem da ThoughtWorks, tem várias ações que existem hoje
várias pesquisas que traz aqueles números que os líderes gostam de enxergar, porque às vezes a porta mais fácil para fazer com que a temática entre na empresa é mostrar esses resultados surpreendentes, que daí brilha os olhos das lideranças e eles querem ver acontecer. E aí quando eles derem o ok, sim, vamos fazer então, já que é legal, aí vocês entram com a parte humanitária, que falar de inclusão não é só os números, é falar de outros pontos que são importantes. E uma vez que esse tema entra, não tem mais volta. Não tem mais volta. Quando a empresa aprova, a empresa que eu desconheço empresas que não quiseram continuar. Magazine Luiza lançou uma nota que ela não vai voltar atrás, muito pelo contrário, é agora que eles vão continuar com esse trainee, porque a gente percebe a importância social que isso gera, é uma transformação social que vem, né? E hoje, eu acho muito legal o nome, né, Diálogos para o Agora, porque a gente já está no tal do futuro que a gente imaginava lá atrás, né? A gente fala assim, estamos numa transformação digital, talvez para algumas empresas que não tinha serviços de home office, não tinha metodologia home office, né? Não tinha, talvez para algumas empresas sim, mas a gente já vivia a era digital. Não é nenhuma transformação. Nós já estávamos vivendo isso. Se tem uma transformação que a gente está vivendo é a social, que está nos provocando constantemente a viver com quem é diferente de nós, seja de forma virtual ou forma presencial, e a gente tem que aprender sobre isso. O fato da gente não ter sido educado para conviver com os diferentes nos coloca hoje no desafio a entender que a gente precisa urgentemente de ações sociais para mudar essa realidade. Educação inclusiva, para mim, hoje, é um dos maiores desafios sociais do nosso século, principalmente porque a gente está no momento onde diversidade é realidade. Em 2020, tem gente que ainda me pergunta, Matheus, que banheiro a gente manda esse colaborador que ele entrou um colaborador trans, a gente não sabe que banheiro vai. Matheus, a gente não sabe como atender esse colaborador surdo. Mas, claro, na escola, que devia ser a base para a gente aprender Libras, a gente não aprendeu. Então, a gente está vendo num momento em que diversidade ela é realidade, e a gente está vendo uma transformação social, que a gente precisa aprender a entender o diferente, se aproximar do diferente. Às vezes, sem a gente querer, a gente tem que se aproximar do diferente, seja no trabalho, enfim, na universidade, um professor que nos dá aula, enfim, entre outros pontos. Então, Jaque, falando um pouquinho sobre a temática, eu digo que a pauta está crescendo muito nas organizações, isso é bem positiva, mas a gente tem que atentar que o fato principal é sim, ela gera lucro, ela gera produtividade, mas a gente também tem que falar de transformação social, porque senão a gente não muda essa realidade, a gente vai continuar fazendo o mesmo do mesmo. Perfeito, Matheus. Nossa, sabe que a gente fica... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. A gente fica, assim, até meio tonto, né, diante de tanta coisa. É tanta informação e, no fundo, sabe, eu humildemente, eu vou te dizer, é tanto desconhecimento, é tanta falta de informação que nós, na grande maioria, eu acredito que muita gente pode concordar ou discordar de mim aqui, mas, enfim, esse é meu ponto de vista, é tanto desconhecimento. E, assim, uma hora tu falou, assim, se você quer começar a lidar com diversidade, vai estudar, né, de repente, assim, aceita um convite para vir para uma pauta de diversidade, para participar de uma live, para ouvir pessoas que estão estudando, que estão se dedicando. É com essa humildade que a gente convida as pessoas. Então, quando eu fico muito feliz, né, de te ouvir, de entender que falta bastante para a gente aprender e muito para a gente, inclusive, assim, ousar dizer que é inclusivo ou deixa de ser inclusivo, enfim. O que mais me tocou e que eu queria só aproveitar é que lá no início tu falou assim, quando a gente começar a falar de inclusão, a gente tem que falar de bolhas, né, de diferentes cenários. E dentro das redes sociais, hoje, uma coisa que muito me impressiona é que a gente é fechado em bolhas daquilo que é igual a gente. Cada vez mais, Facebook, Instagram e coisa e tal, nos conecta com aquilo que é igual a mim, que pensa como eu, que tá na minha bolha, ou que curte as coisas que eu curto. Aí eu fico imaginando o que isso contribui para eu ser uma pessoa mais diversa. Se eu só quero meus amigos me dando like por aquilo que concordo comigo, e quanto isso pode gerar, de repente, até algum tipo de violência. Acho que isso é tema, isso me ocorreu logo na tua primeira fala, para até abrir um outro espaço para uma outra conversa, mas eu não posso me furtar de te perguntar o que isso te toca, né, considerando rede social. Antes de chamar a nossa surpresa de hoje, que eu ainda quero apresentar para vocês, eu só queria te ouvir um pouquinho com relação a isso.
Sim, a Nani People que fala, né, que hoje rede social é terra de ninguém, porque todo mundo quer fazer justiça nas redes sociais, né? Eu acho que as redes sociais, ela tem pontos muito positivos com a temática da inclusão, mas também negativos, assim como várias outras temáticas, né? A internet, como eu disse hoje, as redes sociais, elas acabaram virando essa terra de ninguém, onde todo mundo quer fazer justiça, né? E a gente tem que entender que para isso tudo existe quem faz a justiça, né? Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais nos estão mostrando as desigualdades. A gente sempre viveu a era do racismo e de outros preconceitos, só que agora, através dessa era digital, com um celular a gente consegue gravar uma pessoa lá sendo torturada, uma pessoa, enfim, por causa de alguma característica, e a gente consegue registrar o preconceito. O preconceito hoje ele é filmado e ele é compartilhado com todo mundo, e a gente pode assistir a hora que quer, a gente se revolta, a gente ignora, né? Mas eu acho que esse momento das redes sociais que está dando esse boom, ela veio também para gerar eu vejo um movimento muito grande de generosidade crescendo, de pessoas que se incomodam com essa violência social que existe na humanidade como um todo e buscam cada vez mais se unir. Então, a pandemia, quando a gente vê aí na TV, eu acho que nunca na história a gente via empresas doando tantos mil e milhões para combater uma pandemia, ou para ajudar quem está passando fome, ou muitas vezes pensando em outros pontos, como, por exemplo, as queimadas do Pantanal, sobre o racismo, e aí a gente vê esse movimento cada vez mais crescendo. Eu espero muito, do fundo do meu coração, que quando a gente tiver liberado para sair às ruas e que não houver mais essa pandemia mundial, essa generosidade continue, porque isso não deve ser momentâneo, porque é essas provocações, esses acontecimentos do mundo, que o mundo vai se modernizando, que o mundo vai se atualizando, que o futuro passa a ser o agora, né? E eu acho que esse é o momento da gente repensar também a nossa vida, os nossos valores, o que a gente quer daqui para frente, né? Eu acho que o mundo, a pandemia não é à toa, independente das milhares e milhões de mortes que vem acontecendo, que isso é extremamente triste. A gente não quer mais isso, mas a pandemia também nos colocou no momento da gente parar tudo e repensar o que a gente quer daqui para frente, que futuro nós queremos daqui para frente, né? E eu acredito que as redes sociais, trabalhando de uma forma muito correta e humanizada, a gente consegue fazer grandes revoluções. Eu digo que as revoluções agora são virtuais. Se tem umas revoluções que precisam acontecer agora, está vindo no mundo virtual. Então, que a gente saiba utilizar essa ferramenta para dar voz para outras pessoas. São virtuais e exponenciais, graças a Deus, né? Legal. Assim, tem várias outras perguntinhas, mas enfim, vamos chamar a nossa palestrante surpresa, que na verdade é a Silvana Menezes. Ela está aqui com a gente, nos ouvindo desde o início, né, Sil? E a ideia é que ela possa compartilhar conosco um pouco da sua trajetória pessoal e profissional como uma legítima representante de alguns vieses de diversidade. Então, contigo a palavra, Sil. Muito obrigada, Jaque. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui, ouvindo tudo isso que eu estou ouvindo. O Matheus me deixou muito emocionada, porque eu, como mulher negra, me senti extremamente representada por ti, Matheus. E a fala da Fabiana também, falando das mulheres. Eu estou, de verdade, muito emocionada e fazendo toda uma conexão com a minha história, que eu quero compartilhar com vocês, que é uma história de luta, sabe? Infelizmente, é uma história de luta e eu já estou emocionada antes de eu começar. Eu tenho 49 anos, eu sou de Porto Alegre, eu nasci num bairro de classe média em Porto Alegre, e sempre convivi, né, e eu tive esse privilégio de ser de classe média, de ser parda, de ser negra, tenho muito orgulho disso hoje, mas nem sempre foi assim, porque eu convivia com uma maioria branca, na verdade, e eu era sempre a diferente. Então, essa coisa do viés inconsciente que o Matheus explicou tão bem, vem para os negros também, porque a gente se sente menos, né? A gente não se sente empoderado, a gente não se sente representado. E aí,
quando a gente se dá conta disso, eu me dei conta disso muito depois, convivendo na minha realidade, porque eu tenho 49 anos, se hoje, recém a gente está começando a falar disso, imagina vocês quando eu era adolescente, quando eu era criança, convivendo nesse mundo desse racismo velado que o Brasil tem e que, infelizmente, é incrível porque a gente é 54% da população. E a gente não vive, a gente vive à margem da população. Eu sou uma pessoa privilegiada, mas eu vivi muito, muito, muito esse racismo velado. E é por isso que é com muito orgulho que eu estou nesse evento e aceitei esse convite. Eu trabalho há mais de 25 anos na área de recursos humanos, sempre trabalhando em empresas nacionais, multinacionais. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu tenho formação em administração de empresas pela PUC, em Porto Alegre, e de mais de 100 formandos, eu fui a única mulher negra que me formei, né? E isso, para mim, já é um sinal de que tem alguma coisa errada nisso, né? E depois disso, até para me formar, para mim fazer a minha especialização e para construir a minha trajetória no mundo corporativo, foi um sonho que eu fui atrás. Porque, assim, eu tive muito apoio da minha família, os meus pais me ajudaram muito e eu tive esse privilégio porque a minha família toda é uma família pobre e meu pai conseguiu estudar numa universidade federal e fazer um curso superior e ele é uma minoria e ele é pardo também, era pardo também, e ele conseguiu, assim, sustentar melhor a família dele e dar oportunidade de eu conseguir me formar e conseguir fazer uma carreira no mundo corporativo. E aí eu vim me desenvolvendo como pessoa, como mulher, como profissional. E todo esse período que eu vim trabalhando e tentando buscar uma posição e ser aceita, eu acreditava, gente, que, eu juro por Deus, eu queria ser branca. Infelizmente, eu tenho que admitir isso. Eu queria ser branca, eu queria ser... Porque esse era o padrão que era considerado de ser bonita, né? Eu lembro na minha adolescência, eu convivia com pessoas brancas, os meninos fugiam de mim, né? Eles não queriam se relacionar com uma mulher negra. Afinal, o negro é inferior. E assim, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura na América, né? E a gente foi jogado numa sociedade sem apoio, sem condições. E a gente vem vindo numa escravatura, ainda existe. Eu não me sinto livre ainda. Eu me sinto começando a me libertar agora. E eu concordo plenamente com o que a Fabiana falou e na ousadia que ela teve de dizer que a nova geração é uma geração diversa. Porque eu sinto uma aceitação muito maior das pessoas jovens do que das pessoas mais velhas, inclusive dentro das empresas. Eu trabalho hoje na John Deere, eu sou especialista de desenvolvimento de talentos e liderança para a América Latina. Eu trabalho para Brasil, Argentina e México. Por incrível, assim, eu hoje falo espanhol, falo inglês, mas com muita ajuda da empresa, porque eu não tinha condições financeiras para isso. Eu tive que batalhar muito para conseguir chegar nesse sonho de trabalhar numa multinacional, de falar mais de uma língua, de hoje ter um sonho de conseguir trabalhar com desenvolvimento de pessoas, de ser feliz em relacionamento, porque eu não acreditava que o negro tinha esse direito, porque não existe representatividade. E eu estou falando aqui um storytelling da minha vida para vocês entenderem que quem não passou por isso, quem não tem a nossa cor, não sabe o que a gente viveu. Então, assim, o que a gente vive. Até hoje eu escuto vieses inconscientes de pessoas que estão no mundo corporativo e que estão falando na minha frente coisas racistas e não estão nem se dando conta daquilo que estão falando, gente. Então, assim, é muito complicado. Eu sou uma pessoa privilegiada, sim, e é por isso que eu aceitei esse convite para falar de mim, me expor aqui, a ponto de dizer que, gente, eu já tive momentos, por exemplo, na minha carreira que eu morei em Belo Horizonte, eu morei em lugares diferentes fora do Brasil, eu moro em Campinas faz 7 anos,
Quando eu iniciei na John Deere, eu comecei no Rio Grande do Sul, na nossa fábrica de Montenegro. Depois, logo, eu vim para cá, trabalhar em Dayatuba, em Campinas, onde nós temos fábrica e planta. E teve uma época que eu morei em Belo Horizonte por uma outra empresa multinacional. E eu estava com o meu gerente e mais 2 colegas no carro, brancos. E a gente estava no carro e a gente estava saindo para almoçar juntos. E passou um negro na frente do carro, e o meu gerente estava dirigindo, e o negro não viu o carro e ele quase atropelou essa pessoa. Daí ele falou assim, rindo, quase que eu sujei meu carro. E eu estava lá dentro desse carro. E todo mundo começou a rir. Então, assim, eu cresci acreditando que eu não tinha direitos, que eu não tinha espaço, que eu não era bonita, que eu não era inteligente. E que o pouco espaço que eu consegui alcançar, as poucas coisas que eu conseguia realizar, era porque algum branco bonzinho tinha deixado, sabe? Infelizmente, é triste, mas assim, é verdade. E só quem vive isso na pele sabe o que a gente está vivendo. Eu já tive recentemente exemplos de pessoas que disseram para mim, a gente fez um slide preto com letras brancas, letras coloridas, e uma colega falou assim, não vamos fazer o negro remete à morte, remete a coisas tristes, esses slides, nós queremos slides brancos, claros. Então, assim, a pessoa não se deu conta do que ela está falando, tá? O meu gerente também não se deu conta do que ele falou. E aqui eu não estou fazendo uma crítica a ninguém, mas eu quero que vocês entendam que isso dói, gente. Que isso dói e que se a gente não ajudar, a gente não tiver políticas públicas, se a gente não tiver projetos de diversidade e inclusão nas empresas, se a gente não tiver ações afirmativas, isso não vai mudar naturalmente. Precisa sim ter cotas. Então, eu sonho com um dia que não precise ter mais. Eu trabalho como voluntária num comitê de igualdade racial do Grupo de Mulheres do Brasil, que trabalha com meninas que entraram na universidade negras, gurias negras de 18 a 23 anos, por cotas na universidade. Na minha época, não existia cota, mas eu tive um pai que me ajudou. Então, assim, elas entraram, elas estão na universidade, e eu sou mentora, assim, existem vários mentores que estão ali ajudando elas a se empoderarem, porque elas nem acreditam que elas merecem estar ali. Porque as pessoas, os colegas falam que elas estão ali por cotas. Então, assim, eu inclusive convido a todos vocês a ser mentor de uma mulher negra, de um deficiente, de uma pessoa LGBT. E quando essa questão de diversidade e inclusão veio para o mundo corporativo, eu me engajei de uma forma automática. E aí eu comecei a liderar projetos de reverse mentoring, de ações afirmativas, a criar grupos de afinidade, grupos de aliados a LGBT, porque todos os meus amigos que eu consegui fazer na universidade, ou eram mulheres mais abertas, ou eram LGBT, mas que eram pessoas que sabem o que a gente está passando. Eu imagino, as pessoas com deficiência, nossa, eu não tenho nem palavras para falar o que deve viver essas pessoas. Então, assim, parece uma coisa que, para quem nunca viveu, não sabe realmente o que é se sentir invisível. Eu já me senti invisível, tanto no mundo corporativo, em reuniões, como na universidade, as pessoas falando entre si. Aí tu faz um comentário e ninguém olha para ti, as pessoas ficam olhando entre elas ali, como se tu não existisse. E ninguém ali está dizendo que é racista. Se tu perguntar se é racista, as pessoas vão dizer que não são. Mas elas, no máximo, me toleram. Mas elas não me incluem. Tolerar não é inclusão. Tolerar é simplesmente, tá ali, eu tenho que conviver porque tá ali. Mas tá escrito na cara da pessoa que a pessoa não quer conviver contigo. Então, gente, eu não quero me estender tanto assim, mas assim, eu queria
realmente dar o meu depoimento. Eu estou emocionadíssima, queria agradecer muito a Jaqueline, e eu concordo plenamente que a nova geração é uma geração muito, eu tenho muita fé nessas gerações, e eu tenho muita fé de que essas meninas que estão por cotas nas universidades, que elas realmente consigam ter um espaço. E eu sinto que, assim, trazendo um pouquinho de números das pessoas negras agora, nós somos 54% da população brasileira. No mundo corporativo, 6,3% de pessoas negras são gerentes e 4,7% estão no quadro executivo. Esse é um dado do Instituto Ethos. E quando a gente fala de mulher negra, é pior ainda. 1,6% são gerentes e 0,4% estão no quadro executivo. Isso é inadmissível, meu Deus. Uma população de 54% de pessoas que se declaram negras ou pardas. E assim, eu vejo essas meninas, elas também não se acham bonitas. Eu tive que trabalhar muito o meu autoconhecimento para trabalhar a minha autoestima. E para poder me sentir que eu mereço, sim, ocupar uma boa posição dentro de uma empresa. Se é difícil, eu carrego 2 diversidades, eu sou mulher, eu sou negra. Eu fico imaginando quem carrega 3, 4 diversidades, uma mulher negra, gorda e lésbica, por exemplo. Eu fico pensando, assim, gente, se vocês estão aqui hoje, levanta essa bandeira junto com a gente, sabe? Vem pra gente e ajudar essas pessoas. Porque, assim, é muito complicado se a gente não tiver aliados, se a gente não tiver apoio. Programas de mentoria para mulheres na empresa, a gente faz muito isso para empoderar as mulheres também, para elas subirem de posição. Mulheres negras, programas de mentoria para elas serem inspiradas. O reverse mentoring, que é justamente as pessoas com alguma diversidade ajudando as lideranças dentro das empresas. Grupos de afinidade. Existe uma série de ferramentas hoje que, graças a Deus, o mundo está se transformando e eu quero muito liderar essa transformação. Eu sou coach, eu sou mentora de carreira, eu sou RH, eu sou mulher, eu sou negra e eu sou feliz, eu tenho sonhos. E eu convido a todos vocês que venham com a gente a sonhar juntos, porque juntos somos mais fortes. E isso é muito certo, ninguém faz nada sozinho, como a Fabiana falou. E a gente precisa de aliados. Então, o convite que eu faço, se vocês gostaram desse evento como eu, estou aqui saindo encantada, emocionada e apaixonada, é que não deixem isso morrer aqui e contaminem outras pessoas com o tema. Levem o tema para frente e ajudem a gente a transformar essa sociedade. Eu agradeço muito a Jaqueline, o Iel, ao Matheus, a Fabiana e a presença de todos vocês e essa oportunidade linda. Muito obrigada de coração. Eu estou muito feliz de estar aqui participando. Um beijo para todos e todas. Nossa, feliz estou eu que tive um insight, né, ou a ideia de trazer esse papo para uma tarde, onde eu consegui reunir algumas pessoas que representam a temática, porque eu não represento, né, eu não faço parte da diversidade que a gente está falando aqui. E eu queria trazer o sentimento da empatia, né? Para que quem circulasse por dentro dessa nossa live, dessa nossa tarde, desse nosso papo, não só tivesse mais uma oportunidade de entender, assim como eu hoje estou aprendendo bastante com vocês, né? Possamos também aprender mais sobre o tema para poder falar com mais propriedade, com mais emoção. E te agradeço do fundo do coração, Silvana, a tua fala, né? Porque deu para ver que foi uma fala de coração, uma fala da tua vida, para muito além da questão empresarial, né? É uma questão de vida mesmo, pessoal. Eu fiquei um pouco emocionada aqui também, mas eu quero abrir para perguntas para as pessoas que tenham interesse em fazer. Ainda dá tempo, a gente tem uns minutos ainda antes de acabar aqui o nosso encontro, para quem tenha interesse e vontade de fazer mais perguntas, tanto para o Matheus quanto para a Fábio.
para a Silvana também, a respeito aqui da nossa temática. Aqui no chat, podem abrir perguntas por escrito, podem abrir os microfones, fiquem livres aqui. Eu posso fazer uma pergunta e quem quiser responder, responda? Deve. Então, eu vou pegar assim, primeiro parabenizar os três, tá? A Fábio, vou chamar de Fábio, a Sil e o Matheus, porque tem vários insights, mas eu vou simplificar uma pergunta pegando o conhecimento empírico que eu tenho observado. Eu sou gestor aqui do Senai de Garibaldi, Farroupilha, Nova Prata e Veranópolis, aqui na Serra Gaúcha. E minha trajetória passou por uma escola que é a mais antiga do Senai do Brasil, que é o Senai Visconde de Mauá, que fica em Porto Alegre. E olha que interessante, quem passar ali vai ver que é um prédio bastante antigo. E quando eu estive ali em 2009, mais ou menos, nós tínhamos muita dificuldade porque a população dessa escola, quando foi pensada em 1943, era masculina. Não tinha banheiro feminino, não tinha uma estrutura para que tivesse, então, acesso e muito menos para PCD. E aí começamos já a adequar, a criar espaços para banheiros femininos, para PCD. Ainda quando eu estava na Mauá, começou a surgir daí alunos com nome social, e aí começava aquelas perguntas do pessoal do administrativo, e qual banheiro ele vai utilizar, o masculino, o feminino, de PCD? Então, isso já está, e aqui na Serra já acontece, nome social, então a gente já começa a pensar, poxa, qual é o banheiro adequado para essa pessoa utilizar, o que ela se sentir mais à vontade? Então existe ainda muita dúvida técnica, e quando o Matheus falou que aquela pessoa que tem, por exemplo, um centro de custo compartilhado, ali eu coloquei ali um comentário, matou a pau, porque é esse olhar profundo que não adianta, vamos dizer assim, levantar as bandeiras nas empresas, mas na prática continua acontecendo esse tipo de coisa que é totalmente equivocada, né? A pessoa ser compartilhado um custo como se fosse um fardo para a empresa, isso não é inclusão. Então, eu vou fechar minha pergunta dizendo assim, a respeito, por exemplo, dos banheiros, e eu tenho escolas aqui na Serra que tem masculino, feminino e PCD. Qual seria hoje, e aí é um olhar de futuro ainda que eu vou dizer, uma situação adequada, né, para identificar isso? Como é que a pessoa se sentiria mais à vontade para conduzir? Eu, como gestor, eu teria que tomar uma decisão de como, por exemplo, o PCD hoje ele é unissex, ele é utilizado individualmente e a pessoa vai lá e utiliza. Mas eu não entendo que uma pessoa que não se sinta à vontade nem no feminino nem no masculino tenha que utilizar um banheiro PCD. Então, eu gostaria que vocês explanassem um pouco sobre isso. Obrigado. E parabéns, Iel, por mais um fantástico evento. Eu posso responder. Eu vou começar daí, se vocês quiserem complementar, meninas. Felipe, o correto, o mundo ideal seria que a pessoa entrasse no banheiro no qual ela se identifica. E o restante das pessoas que compartilham aquele espaço respeitasse, porque é apenas um banheiro, né? Eu vou usar para fazer uma necessidade, escovar um dente, alguma coisa assim, e tchau, né? Não vou ficar trabalhando lá dentro, por exemplo, né? Não vou cozinhar lá dentro. Então, o correto seria o quê? No mundo ideal, se eu me considero, digamos que eu sou uma pessoa transexual, nasci como homem e agora descobri que sou uma mulher, e eu quero usar o banheiro feminino, a empresa tem que estar preparada e educada para respeitar esse meu espaço de poder usar o banheiro feminino. Mas digamos que a empresa, ela quer ser inclusiva, mas ainda não consegue fazer com que todos os colaboradores respeitem esse espaço, essa liberdade. Hoje existem banheiros sem gênero, que é uma opção de um banheiro onde as pessoas podem usufruir e utilizar, pode entrar homem, pode entrar mulher, enfim, não tem problema quanto à questão de gênero, e aquele banheiro específico principalmente para aquelas empresas que ainda, aquele espaço ainda é discriminatório. Quando vai entrar uma mulher trans no banheiro feminino, talvez ela ainda possa se sentir excluída ou mal, porque de fato outras mulheres ali não aceitam a entrada daquela pessoa, né? Mas jamais a gente tem que fazer com que um banheiro de pessoas com deficiência seja um banheiro para as outras pessoas que então, transexuais, por exemplo, utilizem. Porque o banheiro exclusivo para pessoa com deficiência, ele já vem inclusive específico para as limitações que aquela pessoa tem. Uma pessoa que é cadeirante, por exemplo, né, e que precise ir no banheiro algumas horas, tem pessoas que utilizam inclusive algumas bolsas que armazenam a urina, por exemplo, e depois vão para o banheiro esvaziar. E tem vezes que essa bolsa está ficando cheia
Se eu vou usar um banheiro meu, PCD, sou cadeirante, utilizo essa bolsinha, e ali naquele espaço direto tá tendo rotação de gente entrando e saindo porque virou um banheiro sem gênero, eu não vou conseguir entrar na hora que eu preciso. E eu preciso naquela hora entrar no banheiro por causa da minha bolsa. Então, um banheiro PCD, ele nunca, a gente vê sempre assim, né? Ah, a gente tem um banheiro sem gênero ali também, e daí tá com o símbolo da acessibilidade, né? Que é de PCD. Não, aquele banheiro é exclusivo para pessoas com deficiência. Se tem uma pessoa transexual e naquele espaço ela ainda não consegue entrar naquele banheiro, por exemplo, rotulado para mulheres, e ela não pode entrar ainda porque ela vai sofrer alguma discriminação, tem uma opção de ter um banheiro sem gênero. Ah, mas a gente não tem dinheiro, não tem investimento para isso. Então, reeduque os colaboradores. Reeduque o público interno a entender que sim, ela tem o direito de usar aquele banheiro, que é apenas um banheiro. Tá? Essa é a minha dica. Obrigada, Matheus, aí. Não sei se a Fábio quer complementar. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat, que eu acho que é bem pertinente também com relação a espaços. Mas a Aline Rosa colocou: um prazer estar com vocês, prazer estar contigo também. Aline, minha pergunta é sobre como criar espaços seguros que valorizem a diversidade. Não tem para quem perguntar, não tem uma pergunta específica para alguma pessoa, então quem se sentir com vontade de responder, fique à vontade. Eu posso responder, aí também abro se as meninas quiserem também contribuir. Essa questão da segurança psicológica nos espaços, ela vem muito da sensibilização, como eu disse, né? Uma pessoa que precisa estar escondendo a sua sexualidade porque não sabe o que vai acontecer naquele espaço, ela está trabalhando num ambiente tóxico. Hoje, a gente está numa era mais moderna no sentido das organizações, porque hoje, conforme os avanços, tem pessoas que hoje escolhem as empresas que elas querem trabalhar, né? Então, eu não vou trabalhar numa empresa que discrimine a minha sexualidade, eu vou trabalhar numa empresa que me acolha. Mas nem todos têm, né, esse poder de escolher uma empresa, porque muitas vezes, quando vai afunilando ali, né, na linha da desigualdade, o que me sobra muitas vezes é apenas aquela oportunidade. E daí vem aquela frase, eu que lute, que eu não gosto muito dessa frase, né? Porque a gente acaba sofrendo psicologicamente numa sociedade preconceituosa quando tudo isso fica funilado e a gente não tem para onde ir. Mas como trabalhar a segurança psicológica nas empresas? O debate da inclusão é fundamental. E a partir disso, sabe como pode trabalhar esses espaços? Se naquela empresa ainda a gente não está falando sobre a temática, eu sempre faço uma atividade, né, com os colaboradores, né, tanto lá do Sicredi, mas também porque eu sou consultor de diversidade, eu atendo empresas também, então eu sempre faço essas provocações com algumas empresas quando me chamam, que é fazer a atividade do aquário, que é uma atividade lúdica, onde a gente tem lá posicionamento das cadeiras, e ali eu, como líder, né, daquela brincadeira, eu lanço uma provocação. E aí eu falo, por exemplo, hoje eu quero falar aqui sobre esse grupo que está aqui na minha frente, né, na estrutura do aquário, sobre machismo. E daí o pessoal vai trazendo o que sabe sobre a pauta. No meio da atividade, as pessoas estão trazendo o que elas sentem dentro da empresa. Quando a pauta vira racismo, quando a pauta vira LGBTfobia, quando a pauta vira segurança psicológica. E aí a gente começa de alguma forma, eu deixo isso bem explicado no início da atividade, né, para não ninguém se sentir prejudicado com essa exposição e essa vulnerabilidade, mas que estamos ali para dialogar. Então são pequenas ações, às vezes atividades, às vezes dinâmicas, mas vocês também podem buscar informações sobre o que é segurança psicológica, né? Também como uma forma de estudo, para tentar entender um pouco mais sobre isso. Eu vi que escreveram ali 2 TEDs sobre segurança psicológica, exatamente. Vulnerabilidades também, né? Brené Brown fala sobre vulnerabilidades, né? Pesquisem o TED da Brené Brown, que também fala sobre isso. Porque a gente precisa cada vez mais trabalhar a segurança nesses espaços, porque sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? E já está acontecendo, mas vai acontecer muito mais forte. As empresas vão começar a perder grandes talentos porque elas não permitem segurança psicológica naquele espaço. E elas automaticamente vão ter que repensar esses valores, porque se elas estão perdendo talentos, elas também podem estar perdendo inovação, também podem estar perdendo economia, lucro, né? Então, aprendam a conhecer mais sobre a temática através dos TEDs, como o colega trouxe, lendo matérias na internet, enfim.
mas também busquem trabalhar dentro do espaço de vocês debates, às vezes polêmicos, mas de uma forma naturalizada, para que a gente apenas converse sobre aquilo, né? E sensibilização constante. Hoje existem treinamentos sobre segurança psicológica, sobre viés inconscientes. Tragam essas pautas para dentro da empresa, porque isso é importante para gerar uma reflexão maior. Só complementando um pouquinho o que o Matheus falou, acho que também ter diversidade e inclusão na estratégia da empresa, né? Ter uma diretoria comprometida com o tema e que traga ações afirmativas, né? De ter, por exemplo, um número maior de mulheres em posições de liderança, de ter programas para ajudar essas mulheres a se empoderarem, aos negros, aos PCDs, ter grupos de afinidade, nós temos grupos de aliados, que eu acho que é LGBT+, que é muito interessante, tem um grupo também que trabalha as questões raciais dentro da empresa, enfim, existe uma infinidade de atividades, de estratégias, de workshops hoje no mercado, que podem ajudar bastante a gente nesse sentido dentro da empresa e que vai disseminando e criando um espaço mais seguro para as pessoas poderem se sentir incluídas. Perfeito. Fábio? Eu vou só aproveitar o gancho, que eu acho que essa questão de falar, né? Falar sobre a pauta. E foi trazido aí a questão, pelo Matheus também, antes a questão da bolha, né? Eu percebo assim que quando eu comecei o projeto dentro da instituição, começou a se criar alguns espaços de fala e as pessoas foram realmente se sentindo à vontade, foram acolhendo, né, essa pauta. E a partir do momento que essa pauta foi acolhida, as pessoas começaram a ver a questão dos espelhos, né? Tipo, poxa, isso também acontece comigo. Né? Eu achava que era só comigo que acontecia, então, remetendo também ao livro da Brené, né? Eu acho que essas dicas que o Matheus deu aí são dicas preciosas, porque a gente precisa, o primeiro passo é tomar ciência do tamanho do problema, né? De como é essa situação, e para poder desenvolver estratégias para lidar com ela. E eu tenho visto isso muito assim nas lives que a gente fez no Instagram. As pessoas que me escrevem, as pessoas que comentam durante as lives e falam, nossa, isso acontecia exatamente assim comigo. Nossa, isso acontecia e eu não sabia que era síndrome da impostora, que tinha esse nome. Então, quando a gente faz isso, a gente leva conhecimento também para as pessoas. E eu acho que por isso que essas gerações que estão vindo vão vir muito mais acolhedoras à diversidade, porque a gente está falando, né? Porque a gente está botando em pauta esses temas. Então, que nem o Matheus falou, a gente cresceu em ambientes em que não se discutiam essas pautas, né? E eu me lembro bem, o meu pai é preto, e o meu pai falava, isso é coisa de preto. Mas, gente, ele é preto, né? A mesma coisa eu sempre digo, eu não sou hipócrita. Muitas vezes, isso é coisa de mulher. Eu prefiro trabalhar com homem. Gente, eu sou mulher. Eu deveria preferir, né? Não é questão de preferir, mas assim, é a questão da sororidade, essa questão assim, a gente só aprende quando a gente estuda, quando a gente fala, quando a gente assiste um TED, quando a gente lê um livro, quando a gente participa de um evento como esse. Então, eu tenho acompanhado nas redes, assim, diversos projetos e instituições, projetos como elas, que são motivados por meninas. Tem um projeto STEAMs para Minas, se eu não me engano, que as meninas do ensino médio criaram esse projeto. Não foi uma professora, foram as meninas. Então, assim, isso é por quê? Porque essa pauta está aí, eles querem falar, e quanto mais a gente falar, mais a gente vai ajudar nessa questão de aceitação e de diminuir esses momentos em que as pessoas vão se sentir mais vulneráveis nos ambientes. Eu ouvindo vocês e me lembrando de algumas coisas que eu estudei, em tudo que a gente põe luz, a gente acaba tirando da sombra, né? Então, se a gente começa a participar mais efetivamente de eventos de educação para a diversidade, educação para a inclusão, ouvir as novas gerações, a gente muda o mindset do status quo, né? Tem duas perguntas aqui. A Nath, a Natália colocou que o Matheus tinha acabado de responder a pergunta dela, né? Mas está perguntando como podemos abordar de forma positiva o tema da diversidade dentro de empresas com mindset tradicional.
Não sei se talvez até isso já não tenha sido respondido, mas quis colocar. E também a Maria Rita, ela está colocando uma pergunta que fala sobre estratégias contra assédio. O que pode ser implementado? Por favor, ela coloca no final. Então, se vocês puderem dar uma palhinha aí para essas duas. Posso falar um pouquinho da questão de mindset tradicional, né? Empresas com mindset tradicional e que fazer essa transformação cultural. A empresa que eu trabalho hoje, ela é uma empresa muito tradicional, uma empresa de muitos anos, né? E ela vem se transformando aí para sair desse mindset tradicional e ir para o mindset digital e colocou a diversidade e inclusão como uma estratégia, né, da empresa global. Então, assim, é uma transformação. Isso não acontece do dia para a noite. Porque a gente está falando de ser humano, né? Então, assim, por isso que falar do assunto, ter programas, ter grupos de afinidade, ter aliados, ter mentoring, ter reverse mentoring, colocar na pauta, dar luz para isso, como a Jaqueline falou, é importantíssimo. Porque fica muito complicado se a gente não, também se não vir de cima para baixo, sabe? Porque as pessoas elas começam a se engajar mais quando a coisa vem mais de cima para baixo. Quando a gente começa uma pessoa a falar aqui embaixo, nos níveis mais baixos da organização, é muito difícil ganhar penetração, né? Então, é muito importante para a mudança de mindset e transformação cultural. Minha sugestão é que realmente isso esteja na estratégia da organização. Perfeito. E sobre a questão do assédio, eu queria trazer, assim, eu sou muito das práticas, né, das estratégias nas organizações. Se a empresa não tem dinheiro para investir nesta temática, né, de proteger as mulheres contra o assédio, não só dentro das organizações, mas lá fora, na casa dela, né, no momento de pandemia, quantas mulheres não estão sendo violentadas dentro dos seus lares. Se a empresa não tem tanto dinheiro para isso, bom, aproveita o que nós já temos, que é de graça. Nós temos o DISC, né, denúncia contra a mulher, e nós temos como fortalecer essa temática, usa os canais de comunicação da organização para explicar as diferentes violências, para falar sobre como a mulher pode buscar ajuda, e a empresa ter alguma parceria, talvez, com o Disque Denúncia, para de que forma a empresa também pode auxiliar a proteger essa colaboradora, né? Se ela não tem dinheiro para fazer isso. Se a empresa tem um dinheiro, sim, para investir nessa temática, criem estratégias de inclusão à colaboradora. Uma mulher que sofre violência e que ela está passando por um momento muito difícil, a segurança psicológica dela está abalada. E muitas vezes a produtividade dela cai em alguns momentos, porque só ela sabe o que ela está passando na casa dela com toda aquela pressão. E muitas vezes a ignorância nossa por não estar observando o que ela está passando, se nós somos líderes daquela colaboradora, o que a gente acha? A produtividade está caindo, o engajamento está caindo, vamos demitir ela. E a coitada não tem nem coragem de falar o que está passando na casa dela. Então, crie um ambiente seguro, uma política, um programa da empresa que garanta. A colaboradora que sofre violência, ela pode buscar ajuda por meio da sua liderança ou pelo canal de ética da empresa. E a partir disso, a equipe que vai cuidar desse programa e fazer esse gerenciamento, que deve ser formado por maioria de mulheres para falar sobre essa temática, tem que trazer o seguinte: bom, o que essa colaboradora precisa no momento? É segurança jurídica? É segurança emocional daqui a pouco? Então ela precisa de atendimento jurídico e psicológico? Psiquiatra, psicólogo? Não, ela precisa realmente de apoio financeiro, porque ela não consegue sair da onde ela mora agora, porque o salário dela é um salário X, ela não consegue pagar um aluguel, por exemplo. Bom, então nesse momento, se tem um programa de inclusão, por exemplo, dentro da empresa, esse programa contempla o quê? A colaboradora que aciona, então, o programa dizendo que está sofrendo violência doméstica e que precisa de apoio psicológico, financeiro e jurídico, bom, a empresa vai aportar esses custos. Como? Identificando as necessidades dela, digamos que a colaboradora precisa morar num lugar diferente, porque ela não consegue morar naquele espaço.
né? E aí, então, a colaboradora consegue sair daquele lar com a assistência jurídica que a empresa vai ofertar a ela. Muitas vezes até a polícia acaba sendo envolvida nisso e a empresa está dando todo o suporte para que ela saia com segurança daquele espaço. E a partir disso, ela entra num plano de carreira. Bom, se hoje ela ganha, digamos, R$2.000 na empresa e para ela poder ter a casa dela, ela tem que ganhar 3.500, bom, então ela entrou nesse momento num programa de desenvolvimento de carreira. Dentro desses 6 meses nesse programa de desenvolvimento, a empresa vai custear sim um aluguel para ela num endereço que ninguém vai saber, né? Porque ninguém precisa saber onde ela vai estar morando ali, dos colegas, enfim, para que o agressor não localize ela. E ao mesmo tempo, dentro desses 6 meses que a empresa está pagando esse aluguel, ela está sendo trabalhada com várias competências para que daqui a 6 meses, quando tiver a nova janela de promoções, ela seja uma das contempladas, porque ela está sendo preparada para isso. Principalmente para assumir um cargo de liderança daqui a pouco, né? Porque se a gente for pegar o score lá dentro da empresa de pessoas que sofrem violência, o número, graças a Deus, ainda é baixo. Então, a empresa não vai falir podendo ajudar essas colaboradoras se a empresa tem um grande capital, né? Se ela tem um grande poder aquisitivo. Mas se a empresa não tem, como a gente pode usar os nossos canais internos da empresa para falar sobre violência e proporcionar que a liderança seja um canal de segurança para ela, para que no momento ela passar por isso, os líderes sejam preparados de alguma forma de como ajudar ela. Pode ser o Disque 180, pode ser daqui a pouco que sim, a empresa vai desenvolver um projeto para contemplar essas colaboradoras que precisam de ajuda, enfim, entre outros pontos. E claro, né, constantemente falar sobre a temática do assédio dentro da empresa e mostrar que isso vai contra, inclusive, as normas da empresa, a ética da empresa, que isso é discriminatório, isso tem que ter uma penalidade, né? Então, acho que vem dentro desse contexto também, acho que isso é bem importante. Perfeito. Eu quero aproveitar, eu pulei ali em cima primeiro uma colocação e depois uma pergunta de uma pessoa que se chama Salimar, né, da Mercur, dizendo que agradece, enfim, as falas, que trabalha na empresa, estão começando a estudar a temática e estruturar alguma coisa sobre diversidade, né, de uma forma mais visível na empresa, pelo que eu entendi. E ela pergunta... além de conversar, então, com as pessoas, estudar sobre o tema, participar de atividades como essa, e estudar leis, enfim, o que tem que se fazer de uma forma... como as pessoas estudarem sobre o tema e sobre as leis, para que tenhamos, então, uma estrutura bem organizada. Só para não deixar no ar a resposta de Salimar, que está aqui no chat. Não sei se vocês entenderam. Me ouviram? Sim, eu te ouvi. Ela está dizendo que está estruturando, pelo que eu entendi, na empresa, Mercur, né, a diversidade de agora de uma forma um pouco mais estruturada. Gostou muito das falas e pergunta quais os próximos passos, além de conhecer, estudar, enfim. Diagnosticar, enfim, isso. É identificar quais são os grupos da tua empresa que trabalham essa temática. Sempre tem aquele grupo que às vezes está lá escondido ou está camuflado que levanta essa bandeira. Identifica essas pessoas, chama para uma conversa. Essas pessoas vão te mostrar a realidade do que tem que ser trabalhado na empresa. É elas que vão te dizer o que é inclusão dentro daquele espaço. Então, chama essas pessoas para um debate que elas vão poder, de alguma forma, te trazer informações para poder mudar isso. Depois disso, se a empresa está indo para um patamar mais aberto e que quer trabalhar essa temática, apresenta essas provocações que vieram de forma anônima, não expõe essas pessoas, mas numa liderança que seja aliada. Busca aquela liderança que é aliada. Aquela que tu pode chegar nela, que ela tem poder na empresa, ela diz, não, eu vou te ajudar, só me explica como eu posso ajudar. E apresenta para essa pessoa. Essa pessoa, se ela tem um poder ali dentro, ela vai inspirar outras lideranças a também querer fazer, ou ela vai te dizer que caminho seguir para que as outras lideranças comprem a ideia e te apoiar de alguma forma. E automaticamente isso vai acontecendo, que tu vai ver que os grupos vão começar a ganhar corpo, vai ser necessário daqui a pouco a criação de um comitê de diversidade para temática, e tu vai ver que isso cada vez mais vai crescendo até chegar a um ponto que é o meu sonho de vida, é que não exista mais consultores, Mateus, que falem de inclusão, porque a gente quer viver numa sociedade inclusiva. Eu digo que se tem um emprego que é temporário, tem que ser o meu. Não temos que trabalhar com diversidade e inclusão para a vida toda. Só complementando o Mateus, na John Deere a gente tem um comitê de diversidade e inclusão em cada fábrica nossa, que é dividido em 4 pilares.
um comitê que trabalha com gênero, daí trabalha empoderamento feminino e LGBT, funcionários de produção, porque também a gente quer que os funcionários de produção tenham oportunidades de crescer na carreira para vir para posições administrativas, o pilar cultural, que trabalha nacionalidades diferentes, porque a gente uma multinacional, tem pessoas de vários lugares, né? E depois gerações, né? Que são as gerações diferentes. Então, esses grupos, eles trabalham em ações, em cada um no seu pilar, aí o PCDs, desculpa que eu esqueci, e pessoas com deficiência. E aí, essas pessoas, elas se reúnem e trabalham as temáticas, as dores, a inclusão, cada um no seu pilar. Então, um exemplo mais prático. E também a gente tem grupos de afinidade aliados LGBT e grupos de empoderamento que a gente chama Women Rich, que trabalham o empoderamento feminino também, que são mulheres. E também tem um grupo que trabalha engenheiras mulheres também, porque a gente também quer ter um maior número de mulheres nas áreas de engenharia. Então, são vários grupos de afinidade. Espero ter respondido, então, ali, Salimar, a tua questão, que tinha ficado pendurada, né? Peço perdão. Mais alguma pergunta, gente? A gente vai se encaminhando, assim, para as finaleiras aqui do nosso encontro, né? Conforme prometido, 17h15, 17h30, mas ainda temos algum tempo. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta? Tudo certo, diz Salimar, foi respondida a pergunta. Gente, Cristiano e Natália, meus colegas, eles foram colocando aqui no chat ao longo da nossa conversa, eu vi, mas não dava tempo de falar, muitas dicas, dicas de livros, de autores, dicas de palestras, enfim. Os palestrantes também deixaram ali seus contatos, né? E o Cris, muito gentilmente, inclusive, ensinou ali algumas coisas que dava para fazer para ficar com esse chat gravado, para quem se interessar, né? Então, acredito que essa foi uma tarde de muita informação, né? De um bate-papo que eu pretendia que fosse leve, bom, foi emocionante e eu me senti, assim, bastante educada por vocês em questões que realmente eu tenho só curiosidade, mas confesso que aprendi bastante hoje aqui. Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta, senão já vou encaminhando. Alain, obrigada, Alain, dando feedback, foi muito legal. Obrigada, Iel, Sil, Matheus e Fábio. Considerações finais para vocês, queridos palestrantes, e eu vou encerrando com as últimas falas de vocês. Palavra Posso de vocês. Começar, então? Então, novamente, eu queria agradecer, né? Esses momentos, assim, são muito ricos. Eu acho que essa troca que a gente tem e, nossa, eu aprendi muito hoje. Aprendi muito com a Sil, com o Matheus. Foi um momento muito, muito rico nesse sentido. E eu acho que, assim, fica aí que, principalmente da fala da Sil, assim, ficou muito claro para mim que nós somos preconceituosos em desconstrução, né? Isso que a gente está fazendo hoje aqui, esses movimentos, são de desconstruir essa história de preconceitos que a gente tem sobre as mais diversas situações, né? Então, de raça, de gênero. Então, eu acho que isso, assim, fica para mim. E eu acho que me marcou muito também, Sil, quando tu falou ali, eu não me sinto livre. Nossa, isso foi muito forte, porque a gente não tem ideia mesmo, né? Eu acho que só quem é negro mesmo tem a dimensão do peso que é essa tua frase, mas eu acho que ela é uma frase, assim, que serve mesmo para nos tirar da zona de conforto e para mexer, né, com a gente e fazer a gente pensar nisso, que a gente se ilude que a escravidão acabou, mas quando a gente olha esses números de que 54% da população é negra e eles não estão representados, muito longe de ser representados em todas as esferas que a gente tem, então eu acho que faz muito sentido essa tua frase, faz muito sentido para mim. E eu vi, assim, várias das falas hoje, né, da pauta da Sil e da pauta do Matheus, eu me identifiquei, então, assim, isso só mostra
que a gente tem que seguir nessa caminhada, né, de estarmos juntos, de unir essas forças, né? Então, talvez eu não tenha toda a propriedade para falar sobre a pauta LGBT, talvez eu não tenha toda a propriedade para falar sobre a pauta de raça, mas eu tenho propriedade para falar da pauta da mulher e de me associar com essa minha fala às falas dos que estão ao meu lado e apoiá-los, né, nessas ações. Então, eu acho que foi um momento muito rico nesse sentido, eu amei, espero que a gente tenha mais oportunidades e de compartilhar e de se conhecer cada vez mais. Obrigada mesmo, Jaque, obrigada, Sil, obrigada, Matheus, obrigada, Iel. E eu fico aí à disposição para sempre que a gente tiver a oportunidade de fazer algum trabalho juntos, podem contar comigo. Eu te agradeço, Fábio, pela gentileza de ter passado a tarde aqui com a gente. Antes de passar para vocês, eu queria só dizer que a Luísa Menezes, ela coloca aqui, muito grata, acredita ser uma das poucas da nova geração a passar uma tarde socializando conhecimentos, foi incrível. A Luísa é minha filha, ela tem 21 anos, ela foi convidada para estar aqui, né, assim como várias outras pessoas da idade dela também foram. Eu fico bem feliz e orgulhosa que ela venha aprender para depois também socializar e tornar tudo mais fluido, né, essas nossas relações. Pode falar aí, Matheus. Eu vou trazer uma frase que eu gosto muito, que é do Nelson Mandela, que diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem, por sua religião, qualquer outra característica. Para odiar, a gente tem que aprender. E se a gente pode aprender a odiar, por que a gente não possa ser ensinado a amar? E a minha reflexão que eu deixo para vocês hoje é o seguinte: atualmente, na vida de vocês são aliados da inclusão ou vocês são aliados da desigualdade? Repensem os valores de vocês, tá? Um beijo enorme, obrigado pelo convite, contem comigo sempre e parabéns a Iel por esse espaço. Um beijo, Jaque, a Sil, especialmente que tive o prazer de conhecer hoje, eu anotei teu WhatsApp, vou te chamar depois. E também um beijão para a Fabiana por ter compartilhado, fazer essa dobradinha comigo. Um beijo para todo mundo. Eu te agradeço do fundo do coração. Sil, dá teu tchau. Foi uma tarde emocionante, linda, eu me emocionei muito. Eu tinha planejado um script, mas eu fui pelo coração mesmo, porque é a minha cara fazer isso. O Matheus e a Fábio me inspiraram antes e por isso eu consegui, com essa inspiração, falar emocionada. E assim, eu quero agradecer muito, 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 Jaque, o Iel. Esse espaço é lindo, é rico e vocês não imaginam como importante é. Eu aprendi muito aqui hoje e eu estou muito feliz de ter participado e vocês me inspiram muito, muito mesmo. E eu sigo tudo que eu comentei com vocês. Eu queria dizer assim que eu nunca desisti, eu persisti. Eu segui em frente, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando eu negava que aquilo tudo estava acontecendo comigo para não sofrer tanto. Então, assim, o meu recado é para que, se isso tocou cada um de vocês, que vocês possam ajudar as pessoas LGBT, PCDs, todas as pessoas, né, que são minorias, mas que não são minorias, né? Somos minorias por sermos discriminados e por ser culturalmente construído isso. Então, que se cada um de vocês puder ajudar, é essa transformação que a gente está buscando no mundo, é essa transformação que me encanta e é por essa transformação que eu vivo a minha vida cada dia. Eu sinto que essa é a minha missão, o meu propósito, e é por isso que eu aceitei esse convite. Muito obrigada a todos vocês, um beijo no coração de cada um. Obrigada, Iel, obrigada, Jaqueline, obrigada, Cristiano, obrigada a cada um de vocês. Vou terminar, prometo, mas eu tenho que ler aqui uma declaração da Eduarda Hack, que está com a gente, e ela diz que esse encontro de hoje, esses relatos emocionantes, me dão ainda mais motivação para, com os meus 23 anos, seguir firme com a minha startup, com a Incluitec, promovendo equidade na diversidade e inclusão. Foi incrível fazer diferença de alguma forma.
tamo junto, né? Vamos para frente. E agradeço de coração. Temos que encerrar, são 5h30. Um beijo para todos, gratidão. Sigam o IEL nas redes e continuem nos acompanhando nos próximos eventos. Tchau.